clima da decisão da Copa do Brasil. Falamos ao vivo de São Januário, na Colina Histórica, no Rio de Janeiro. Vasco e Curitiba, dois grandes do futebol brasileiro, buscam um título inédito para suas respectivas histórias. Em 180 minutos a partir de hoje, a decisão deste que é um dos títulos mais importantes do futebol mundial. Todos os ingressos vendidos. Ao campeão, o direito de disputar a Taça Libertadores da América. No ano de 2012, vamos conhecer, portanto, o primeiro representante do futebol brasileiro. A torcida do Vasco esgotou os ingressos em poucas horas. A do Curitiba, a sua carga também. O Vasco tem em Felipe uma das suas esperanças. A torcida faz uma festa belíssima. E você, em todo o Brasil, entra nesse clima. E a paz que ela reine. De agora até o grito de campeão na próxima quarta no Alto da Glória, com a torcida verde e branco, a torcida coxa branca que está aqui em São Januário e que certamente vai repetir o espetáculo de cores e de paz no clima desta decisão da Copa do Brasil. Aí o goleiro Fernando Praz, os jogadores estão ali reunidos neste momento. Você vê aí os jogadores do Vasco, o Alexandro tem sido um dos destaques do Vasco da Gama. E pelo jeito nós teremos a execução do hino nacional hoje na decisão da Copa do Brasil. Nos jogos disputados no estado do Rio de Janeiro, não existe legislação que obrigue a execução do hino nacional. Ele é executado quando os dirigentes entendem que o momento é nobre e merece a execução do hino nacional. Perfilados os jogadores estão na expectativa do início desta cerimônia de execução do nosso hino nacional. Os jogadores estão virados exatamente para a esquerda do seu televisor, porque atrás daquele gol é que ficam as bandeiras. Então ali haverá o hasteamento da bandeira. Aliás, as bandeiras já estão hasteadas. E os jogadores do Curitiba estão aí, o goleiro Edson Bastos. Curitiba que estabeleceu um novo recorde de vitórias seguidas no futebol brasileiro este ano. Uma marca impressionante de 24 vitórias consecutivas. O título paranaense sem necessidade da final e invicto. Jogadores se perfilaram, a bandeira estava ali prontinha, tudo certinho para a execução do hino, mas deve ter acontecido um problema no som. O hino não será executado, então nós vamos confirmar as escalações neste primeiro jogo da decisão para Vasco da Gama e Curitiba. Está aí o grande bandeirão da torcida do Vasco. E os bandeirões são sempre uma grande atração no futebol brasileiro. Escalações para você, começando pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. O time vai a campo com o goleiro Fernando Praz, vestindo a 1. Alain na lateral direita com a 35. Os zagueiros de área, número 26, Dedé. E número 25, Anderson Martins. Na lateral esquerda, Márcio Careca com a 32. O meio de campo do Vasco tem os seguintes jogadores: Rômulo com a 37. Eduardo Costa, número 8. Lado esquerdo, Felipe com a 6. Encostando nos dois atacantes, Diego Souza vestindo a 10. O ataque do Vasco tem Bernardo, número 31, e Alexandro, número 9. O técnico é o Ricardo Gomes, com 2 desfalques, né? Você vê o time na disposição tática ali no campo. O Éder Luiz não joga e o Ramon também não. Atacante e lateral esquerdo machucados. Coritiba, Edson Bastos é o goleiro número 1. Na lateral direita, Jonas com a número 2. O zagueiro Gera no coxa, Emerson, número 3. E um Demerson, um D a mais, Demerson, número 4. Na lateral esquerda, Lucas Mendes, vestindo a camisa número 6. O meio de campo tem o William, 5. O Léo Gago com a número 8. Os dois meias do Curitiba que estão jogando demais, o Rafinha com a número 7 e o Davi vestindo a 10. O ataque tem o número 11, o Anderson Aquino, e o homem de área, o centroavante Bill, número 9. Aí você curtindo a nova escalação da Globo, ficou um grande barato. Um jogador em movimento ali, você vendo exatamente o local do campo que ele atua. Vamos confirmar então agora a arbitragem para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. A torcida do Vasco faz uma coreografia belíssima. A do Curitiba em menor número, claro, está distante de casa. Você vê o Paulo César Oliveira, árbitro de São Paulo e da FIFA. Ele apita o jogo com os seguintes assistentes: Carlos Berkenbrock de Santa Catarina, também da FIFA, e o Marcelo Vancassi de São Paulo, também da FIFA. Os nossos repórteres esta noite aqui em São Januário, o Jorge Guilherme, a Janaína Castilho acompanhando tudo de Vasco e Curitiba. Boa noite, Jorge. Boa noite, Luiz. O Vasco que tenta nessa final inédita esse primeiro título da Copa do Brasil. Os jogadores já passaram aqui por a gente. A Janaína já está com alguém lá, não está, Janaína?
Sim, estou aqui com o técnico Marcelo Oliveira, o Curitiba que considera esse título o mais importante dos últimos 26 anos. Quando o Curitiba foi campeão brasileiro em 85, ali o espaço destinado aos visitantes está lotado. E aqui o técnico Marcelo Oliveira, que é uma oportunidade inédita para os jogadores e também para ele, né? Como lidar com toda essa ansiedade? Vocês fizeram um trabalho de concentração lá em Araraquara. O trabalho foi muito bom, achei o planejamento perfeito. Muito mais do que para mim e para os jogadores, é para a instituição, né? O Curitiba vive um momento histórico, tem aí uma final inédita e os dois times fizeram por merecer. Vai ser um confronto certamente muito equilibrado, a gente espera levar um grande resultado. Muito obrigada. George. No momento, Jorge, que Paulo César Oliveira autoriza. Está valendo o título da Copa do Brasil 2011. Hoje em São Januário, próxima quarta no Alto da Glória em Curitiba. 180 minutos para definirmos o campeão da Copa do Brasil de 2011. Curitiba já começa tomando a iniciativa, bola levantada lá para o Bill. E arruma o primeiro escanteio do jogo. Ali pela direita o Curitiba já tem a primeira oportunidade de levantar uma bola para a área do Vasco. Você está vendo aí o centroavante Bill, tem sido um dos mais importantes jogadores. É aquele que dá aquela consistência ofensiva. Enquanto que o Rafinha se desloca para fazer a cobrança do escanteio. Curitiba na jogada pelo alto com o Emerson, especialmente é muito forte essa jogada. Levantamento, o Emerson subiu, com ele Dedé, fez o corte, a bola voltou no Anderson Aquino que experimentou, mandou sobre o gol. Eu estou aqui com o Júnior, com o José Roberto Reit. Você está vendo aí o Anderson Aquino, que é um jogador de meio campo, mas compõe esse time que faz a bola girar. Contra um Vasco que está em grande fase. Júnior, expectativa não podia ser melhor. Estamos esperando uma decisão em alto nível. Boa noite, Júnior. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Principalmente porque as duas equipes fizeram por merecer, como disse o Marcelo Oliveira, chegar a essa decisão. E pelo que vem jogando, né, Luiz? Alguns jogadores são desfalques, né? No caso o Ramon, no caso do Vasco, e também o Marco Aurélio no caso do Curitiba. Mas isso não tira a força das duas equipes. Realmente é um jogo bastante equilibrado. E o Vasco agora toma a iniciativa pela esquerda com o Bernardo. Alexandre já se manda, vai para a grande área. Chegou o Emerson na marcação, a bola vai saindo pela linha de fundo em escanteio que favorece o time do Vasco. A bola está rolando também pela Copa Libertadores da América. Vale uma vaga na decisão. Cerro Porteño e Santos jogando em Assunção. E o Santos venceu por 1-0 o primeiro jogo. Tem escanteio o Vasco. E vem levantamento para a grande área do Coxa. A jogada pelo alto do Vasco também é muito forte, especialmente com o Dedé, com o Anderson Martins e o Diego Souza, que tem um papel importante. O Paulo César Oliveira está tomando a iniciativa de chamar a atenção dos jogadores antes mesmo do primeiro lance de bola levantada para a área do Curitiba. E a gente vem para a cobrança do escanteio. Você viu que já tem bolinha pintando na tela da Globo, eu já informo o gol. Porque aqui o Paulo César, olha, o Santos amplia a vantagem. Zé Eduardo, foi dúvida até momentos antes do jogo, hein? Zé Eduardo, Zé Love, Santos 1-0 sobre o Cerro. Santos vai se aproximando agora da decisão da Libertadores. O Cerro tem que vencer por 3-1 o Santos agora para se classificar. Olha, o problema parece que é o Laser. O Laser está de novo tumultuando o jogo em São Januário. E, aliás, não é só São Januário. Olha, a gente está vendo, é uma grande falta de educação. Eu acho que, lamentavelmente, para os clubes, vamos para a cobrança do escanteio primeiro. E vem levantamento do Bernardo, vem fechadinho. A bola vai sobrar com o Felipe, tentou o toque de cabeça. Vai aparecendo lá o Anderson Aquino, ele domina, trabalha pelo meio, sai jogando o Davi. Tem sido um dos mais leves jogadores do Coxa, trabalha na esquerda com o Anderson Aquino. Foi pro drible, chegou bem o Alan, roubou-lhe a bola, sai jogando com o Eduardo Costa. Devolução de primeira para o Alan. Alan ajeita para o Diego Souza. Diego Souza de novo para o Eduardo Costa. Ele ajeita mais atrás para o Rômulo. Aí Rômulo vira o jogo lá na esquerda buscando o Márcio Careca. Eu ia só completar a questão do Laser. Acho que se continuar, se houver uma insistência, os clubes vão ter que ser punidos. É a única forma do torcedor entender. Com perda de mando de campo, né? Porque não tem outra saída. A gente tem visto a presença desse chato desse Laser em todos os campos brasileiros. Isso não ajuda em nada, não atrapalha. Não é possível que o torcedor ache que ele vai ajudar a ganhar o jogo, né? Dessa forma. O comentarista de arbitragem da Globo hoje aqui em São Januário. Desculpa, Reit, mas o Coritiba acaba de roubar a bola com o Bill. Está jogando do lado esquerdo. Lucas Mendes tentou levantamento para o Rafinha. O Rafinha foi na dividida com o Dedé. E o lateral favorece o time do Coritiba ali pela esquerda. Aí você está vendo o Eduardo Costa. Voltou à condição de titular, enquanto que o Lucas Mendes
se prepara ali para fazer a cobrança do lateral. Vai lá o Lucas Mendes arremessando. O Bill tentou o domínio. Vai para cima da marcação do Dedé. E o Paulo César está marcando a falta sobre o Dedé. José Roberto Reit, Paulo César de Oliveira de São Paulo da FIFA. Considerado um dos mais talentosos árbitros brasileiros, né, Zé? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigo da Globo. É, sem dúvida nenhuma, um talentoso árbitro. Na minha opinião, nesse momento, o árbitro número 1 do Brasil, candidato à Copa de 2014. Sempre ligado, preparado fisicamente em condições de estar próximo da jogada. É um árbitro que tem categoria e espero que hoje faça um excelente trabalho. E hoje acontece um fato que não é muito comum, né? O irmão dele, que é muito parecido, o Luiz Flávio de Oliveira, é quarto árbitro aqui em São Januário. E um detalhe, tem apitado muito bem. É verdade, tem apitado muito bem mesmo. Aí você vê o trabalho do Márcio Careca. São os primeiros movimentos aqui em São Januário, próxima quarta-feira. Estádio Couto Pereira, Alto da Glória, em Curitiba. O jogo que vai definir o grito de campeão da Copa do Brasil. Aí o Diego Souza. Foi desarmado, sai jogando o Davi. Ele prepara com o Rafinha. O Diego ficou reclamando de falta. Felipe vem na marcação do Rafinha. Sai jogando com habilidade ali pela direita. Trabalhou com o Jonas. Aí a recuperação do Vasco. Anderson Martins. Toca do lado esquerdo. Chegou fazendo o domínio o Bernardo. Ele se manda. Tenta levar o Vasco da Gama ali pelo lado esquerdo. Quem apareceu foi o William. Luiz. A gente tá vendo o Luiz Flávio de Oliveira ali. Olha como ele é parecido com o irmão. Claro, né? São irmãos, né? Mas nem sempre irmãos são muito parecidos. No caso, eles são bem parecidos. Diga, Jorge. Detalhe, a torcida do Vasco começa a ocupar agora a sua direita aí. Existe um pedaço da arquibancada que está interditado, que está em obras ainda, não está terminado, uma área VIP. E boa parte da torcida do Vasco já chegando ali à sua direita. A gente tinha essa parte interditada, a gente estava revendo o lance que o Eduardo Costa ficou reclamando. O Zé Roberto pode dizer o que aconteceu. Não, ele foi empurrado, mas antes ele joga o braço para trás e atinge o rosto do adversário. Aquela parte de 2.000 pessoas, 2.000 lugares, né, não estava liberada. Entretanto, em função da... Não é uma superlotação, não. São Januário trabalha bem com 20.000 pessoas. Essa parte exatamente aí que está sendo ocupada agora, ela está interditada pela Defesa Civil por conta das obras que ainda estão em fase de acabamento. Será uma área tipo VIP aqui do estádio de São Januário, que passa por remodelações importantes. Aí cobrança de falta para o Coxa, levantamento lá para o Bill. Vai chegando o Anderson Martins, fez o corte. Bola volta no meio, sobra o garoto William, que tem a responsabilidade hoje de ser titular do time. Tem apenas 22 anos, mas sempre que chamado tem atuado bem. Tá aí com a camisa número 5 e com a bola o William. Trabalha o jogo ali pela meia esquerda. Léo Gago, esse jogou no Vasco. Chuta bem de esquerda, tentou um chute para a defesa do Fernando Praz. Luiz. Diga, Janaína. Você falou do William, ele está substituindo o Leandro Donizete, né, que é conhecido como o motorzinho do Coritiba ali no meio de campo. Leandro Donizete se recupera de uma lesão na panturrilha, deve voltar em 2, 3 semanas a jogar. E o próprio William, né, Janaína, estava machucado no fim de semana, chegou a ser dúvida. O Coxa trouxe o Djair, que é o menino da base, para jogar hoje, mas o William se recuperou e está em campo. Exatamente, com uma lesão no tornozelo, mas se recuperou a tempo. Aí o Felipe, o maestro do Vasco, tentou na esquerda, agora buscando o Bernardo. Alexandro vai para a boca do gol. Bernardo tentou levar para o pé bom, que é o direito. Acabou sendo desarmado, mas briga por ela. Chega bem na marcação o Emerson. Bernardo dá um toque na bola que sai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta que favorece o Coritiba. Como disse a Janaína, entrevistando o Marcelo Oliveira. Você jogou com o Marcelo Oliveira, né, Júnior? Um pouquinho antes, né? Ele jogou o Pan-Americano e eu joguei a Olimpíada. Fomos, pra gente dizer, da mesma safra. Tinha habilidade. Muita habilidade. Teve um bom período quando veio jogar no futebol do Rio de Janeiro no Botafogo. Mineiro. Mais uma série, é um papo muito legal, né? Ele ali de Pedro Leopoldo na grande Belo Horizonte, jogou muita bola o Marcelo Oliveira, técnico do Coxa. E a Janaína lembrava do título do Coritiba. Paulo César está marcando a falta. O Gil está dizendo que não. Ele empurrou o jogador do Vasco pelas costas, em cima do assistente, o árbitro. Olha lá, olha como ele faz, movimento. Mais uma vez o lance do empurrão ali do Bill sobre o Anderson Martins. E quando a Janaína lembrava do título do Coritiba, 1985, coincidentemente foi no Rio de Janeiro contra o Bangu. Campeonato Brasileiro decidido nos pênaltis. 100.000 pessoas no Maracanã, absolutamente inesquecível. E o título mais importante da história do Coxa, que tenta dar ao estado do Paraná, nesta Copa do Brasil, o primeiro título dessa competição para o estado do Paraná. Tá caído aí o camisa 10 Davi, o Paulo César Oliveira marcou a falta. Diego Souza vai auxiliá-lo ali na levantada, o Davi. Saiu mancando o camisa 10 do Coritiba. Inclusive,
Inclusive o Índio, jogador de 85, que fez gol naquela decisão, está aqui no estádio. Hoje ele trabalha nas categorias de base do Vasco. Olha lá o Bill na dividida para o Rafinha. Chegou para fazer o corte o Márcio Careca. O juiz está mandando seguir. Entendeu que foi tudo normal. Aí o trabalho do Alan. Libertadores, Santos vai ganhando. Gol do Zé Eduardo, 1-0 sobre o Cerro. Santos que fará a decisão da Libertadores se passar. Falta do Diego Souza, marcou o assistente. O assistente 2, o Marcelo Fangassi, que você vê aí. E o Paulo César atendeu a marcação do assistente. Olha o lance aí, Raid. O Diego não tem nenhum movimento de fazer falta, nem de empurrar a bola. Bate, inclusive, no rosto do jogador do Curitiba. Nada marcado, na minha opinião. Diego Souza devolve para o Alan. Ele vai para cima da marcação do Davi. O Alan, que é jogador de meio campo, mas com a contusão do Fagner, ganhou a posição por ali. O Fagner está até no banco, segundo o Ricardo, deve ser o titular no transcorrer da temporada. Brigou o Felipe, a bola vai sobrando com o Davi. Vira o jogo na direita para Jonas. Aí recebe o Jonas. Tem sido sempre uma válvula ofensiva importante. Ele trabalhou com o Anderson Aquino, acabou desarmado. Chega o Rômulo, entrega mal, entrega de presente. Roubada de bola do William. Vai levando para o time do Coritiba. Bill pediu, ele tocou no centro. Antecipação do Dedé. Dedé caiu. Bola tocada para o Anderson Aquino. Dominou. Chegou o Anderson Martins para fazer o corte. Jogadores do Vasco reclamaram de uma falta sobre o Dedé. Depois do lance, depois do corte, né? Mas o Paulo César estava pertinho e mandou seguir. Já passamos de 10 minutos de bola rolando neste primeiro tempo aqui em São Januário. Alan encostou na marcação o Bill. Contou o passe para o Diego Souza. Chegou o Demerson para fazer o corte, a bola vai saindo. O lateral favorece o time do Vasco pela direita. Esse é o Alan. Trabalha com o Rômulo. Se desmarca o Felipe, já domina. Encosta o Rafinha na marcação do Felipe. Ele constrói a jogada pelo meio. O Brasil inteiro ligado. É decisão da Copa do Brasil. Felipe fez o drible. Chegou o capitão Demerson e o juiz marcou a falta. Do Demerson sobre o Felipe. A gente revê o lance, Thiago. O Felipe ganha no primeiro instante e depois acontece isso aí, Raid. Falta, o jogador do Curitiba, ele vai em direção ao corpo do Felipe. Impede que ele progrida em direção à bola. Bem marcada a infração. Estamos na 23ª edição da Copa do Brasil. Lembrando que gol fora de casa é critério de desempate. A gente está vendo o número de faltas, 3 para cada lado. No alto do seu vídeo a inserção dos números do jogo para você. Anal Felipe para fazer a cobrança da falta. Diego Souza está quase na marca penal. O Alexandro mais para a primeira trave. O Dedé mais para a segunda trave. E o levantamento, desvio, a bola sobe. Edson Bastos vai saindo. Tirou dali, voltou no Dedé e explodiu no Léo Gago. A bola voltou, sobrou do lado esquerdo com o Bernardo. Tentou o levantamento para o Alexandre. Edson Bastos saiu de novo para fazer a defesa. Os primeiros detalhes que a gente vê em relação à formação das duas equipes na parte tática. O Curitiba faz uma marcação muito forte, deixa somente o Bill lá na frente, né? Inclusive o Anderson Aquino volta um pouco para fechar. Isso tirando os espaços do Vasco. Por isso o Vasco está errando muito passe, porque o Curitiba está obrigando o Vasco se desfazer da bola em função dessa boa marcação. Sai trabalhando o time do Vasco com o Dedé. Esse é o Eduardo Costa. Mais atrás Anderson Martins. Veio do Vitória da Bahia. Ele toca a bola pela esquerda. Chega o Bernardo. Tentou para o Alexandro. Foi desarmado. Chegou o Jonas, fez o corte. Ela volta com o Felipe. Vai para cima da marcação. Encostou o Léo Gago. Ele tentou para o Diego Souza. Chega na cobertura o Emerson. Diego Souza usa o corpo, protege. Faz a roubada de bola. Tem atrás o Alan. Aí ele trabalha com o Alan. Alan tem o Felipe pedindo. Ele se movimenta, consegue tocar para o Felipe. Fica marcado pelo Anderson Aquino. Ajeitou para o Bernardo, devolve para o Felipe. Aí para o Alexandro, de novo para o Felipe, de pé direito. Caiu no pé ruim. E ficou muito próxima do corpo a bola. Ele não tinha o pé de apoio bem posicionado ali, né, Júnior? A bola veio muito em cima dele, difícil, né? O Vasco vai usar, Luiz, esse tipo de estratégia na base do toque de bola, porque hoje não tem o Éder Luiz que está machucado. Então aquela jogada de velocidade que o Vasco tinha, né? Quando roubava, e o Felipe principalmente procurava esse jogador, hoje não tem. Então vai procurar na base do toque com o Bernardo. A Copa do Brasil terá, portanto, um campeão inédito. Ou Coritiba ou Vasco, ou um ou outro entrando na galeria dos campeões da Copa do Brasil. A final também inédita. A
nas 44 partidas anteriores de decisões da Copa do Brasil, jamais um time venceu por diferença superior a 2 gols, né? De tão equilibrada que é a decisão da Copa do Brasil. E outra curiosidade, nunca a Copa do Brasil foi decidida nos pênaltis. Aí o Edson Bastos. Luiz. Diga, George. O Júnior falava agora há pouco do Éder Luiz, ele que desfalca a equipe, mas deve estar, assim como o Ramon, à disposição para o jogo da próxima quarta-feira. Também será poupado no fim de semana, assim como todo time titular, vai jogar em Curitiba, mas na próxima quarta vai estar em campo, provavelmente. É isso mesmo, domingo em Curitiba, Curitiba e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. São 3 jogos seguidos, né? É uma série que certamente será lembrada por muitos anos pelos torcedores de Vasco e Curitiba. Janaína, e o Marco Aurélio e o Leandro Donizete podem voltar na próxima quarta? Deixa eu fazer esse ataque aqui, Júnior e Janaína. Bola tocada com Alain pela direita. Alexandre se movimentou pelo meio, bola para ele. Chegou o Emerson tirando, vai lá o Bernardo. E ela fica atrás com o Jonas, que sai jogando na direita, buscando o Léo Gago. Ele protege, tentou o drible, mas o toque foi muito forte. Saiu com bola e tudo pela linha de lado ali, né, no toque dele. Já cobrado o lateral para o Vasco. Chegou o Rafinha, recupera. Sai jogando com o Léo Gago. Aí o Anderson Aquino. Devolve na direita para o Léo. Ele protege, traz para o pé bom que é o esquerdo. Fez o levantamento buscando o Bill. Para bem o Dedé. Sai jogando com o Alain. E aí, Janaína, esses dois devem estar à disposição na próxima quarta, Janaína? Eu acho que a do Leandro Donizete, a previsão dele é um pouquinho mais otimista. 2, 3 semanas. Porque a do Marcos Aurélio ainda sem previsão, ele segue no departamento médico. Ele tem sido sempre um 12º jogador, o Marcos Aurélio, né? Em grandes momentos o time que jogou foi basicamente esse aí, né? Nas posições do Marcos Aurélio jogando esses jogadores aí. Mas é uma figura importante, aquele que tem mais jogos disputados pelo Coxa desse grupo atual do Coritiba. E nesse jogo de domingo, viu, Luiz, pelo Campeonato Brasileiro, apenas o Ricardo Gomes, desses que estão aqui agora, vai estar lá. O time reserva, completamente reserva. E o Vasco só viaja, os titulares só viajam na segunda-feira. Vão treinar aqui no sábado com o Ricardo e treinam no domingo sem o Ricardo. Os titulares vão ficar no Rio, só viajam segunda. O Coritiba também deve jogar com o time reserva, talvez ali com o Lucas Mendes entre os titulares do time, permanecendo ele como foi no jogo contra o Corinthians. Queria um toque do Léo Gago ali, o Paulo César Oliveira está marcando. É falta que favorece o time do Vasco. Anderson Martins já cobrando na esquerda para o Márcio Careca. Aí ele tentou tocar para o Bernardo. O bote certo, o William. Recupera, a torcida do Vasco queria uma falta do William, mas ele ficou com a bola. Tentou fazer o levantamento, ela tocou no Bernardo e vai saindo em lateral para o Coxa lá pela direita. Libertadores, o Santos vai ganhando 1-0. O Santos, se for a decisão, o segundo jogo será no Brasil. A gente pula uma quarta e as outras 2 quartas, de dias 15 e 22. O Santos teve melhor campanha que Vélez e Penharol. Aí você vê o trabalho pela direita, dominando o Rafinho, Davi, tocando na esquerda para o Aquino. Dominou o Anderson, tentou levar pelo meio. Chegou o Eduardo Costa. Entrega para o Felipe, de primeira na direita para Diego Souza. O Vasco joga com esses 3 atacantes quando tem a posse de bola. Diego vai pela direita. O Alexandre agora faz o corta-luz. Se manda como se fosse um ponta. E o Bernardo do outro lado. Alexandre tentou o drible, ficou reclamando de falta. O juiz mandou seguir, entendeu que foi tudo normal. Vai jogando o Coritiba. Com tranquilidade ali o Emerson na roubada de bola. Achou que foi normal esse lance, o Red? Houve um toque, mas não foi aquele toque de empurrão, nada a marcar. Agora o jogador brasileiro está mal habituado a esse negócio de se jogar, reclamar do árbitro, fazendo gestos. Domina o Bill. Vai passando o Jonas. Bill trouxe para o pé esquerdo. Fernando Praz defendeu. O Bill é um perigo, né? Esse caráter no Bragantino se notabilizou pelos gols nesses chutes da entrada da área. Aí o Davi, de novo para o Bill. Ele protege, Davi passou. 3 na marcação. O toque foi do Rômulo, sai jogando com o Felipe. O Bernardo passa na ponta esquerda. O auxílio do Márcio Careca. Márcio Careca protege. Bernardo continua ali do lado esquerdo. O Márcio levou a marcação, ficou no chão. Sai jogando o Rafinha. Jogadores do Vasco queriam a marcação da falta. O Coritiba se manda pelo lado direito. Aí o Rafinha. Bill e Anderson Aquino na grande área. O Davi mais atrás, ele tentou o cruzamento. A bola voltou para ele. De novo levantou o desvio, foi pela linha de fundo. E é escanteio favorecendo o Coxa. A gente está revendo a jogada do Bill. Ele costurou para o pé esquerdo e mandou no cantinho. É uma das características dele, né, Luiz? Protege muito bem a bola, usa bem o corpo. O Eduardo Costa, você viu ali que ele estava com carinha de poucos amigos, né? Reclamando da marcação à frente da defesa ali. Fazendo gestos para os seus companheiros. E vem cobrança de escanteio de novo do Rafinha. Emerson está na área. Emerson também.
O Jonas não tocou, a bola sobra com o Davi. Arrumou mal. O presente fica do lado esquerdo. Márcio tentou o chute, a bola espirra, sobra no Alexandro. Bernardo na ponta esquerda, Alexandro tocou para o Diego Souza, a bola é boa. Diego Souza protege, vai levando, Bernardo na ponta esquerda. Diego, na sua grande característica no arranque, tocou muito forte, saiu o Edson Bastos para ficar com ela. Todos os ingressos foram vendidos. O estádio Antônio do Couto Pereira, lá no Alto da Glória, vai estar lotado também na próxima quarta. Aliás, a presença da torcida do Coritiba esse ano tem sido exemplar, né? Em todos os jogos, grandes públicos respondendo aquilo que o time tem feito dentro de campo. Aí o Demerson, capitão do time do Coxa, trabalha com o Lucas Mendes na esquerda. O Lucas, que é zagueiro, o volante de origem, está jogando como lateral e tem trabalhado muito bem, por sinal. Trabalho do Anderson Aquino, tentou a jogada pelo meio, chegou o Davi, foi desarmado, Eduardo Costa. Aí ele trabalha com o Bernardo, Diego Souza. Alexandre vai lá para a ponta esquerda, olha o levantamento feito pelo Diego. Alexandre domina, encosta Emerson na marcação. Alexandre tenta levar pela diagonal. Bernardo está se movimentando, ele toca no Bernardo, protegeu, tentou fazer o giro. Foi para cima da marcação do Jonas, que dá o bote certo e faz o corte. Levantamento do Jonas buscando o Bill, chegou o Anderson Martins. De cabeça, ajeita para o Felipe. Márcio Careca. Aí devolve no Felipe. Tentou o drible, levou bem o Felipe. Arrumou para o Diego Souza, dominou o Diego. O goleiro saiu. Ele tentou arrumar para o chute, não deu. Segue o Diego Souza, o chute saiu fraquinho. Edson Bastos toca pela linha de fundo. Jogadores do Coxa reclamaram de um possível impedimento do Diego Souza. Levantando o braço, o jogo seguiu. E o bandeirinha estava certo, né, Wright? Estava certo, o jogador do Curitiba já dava condição, mesma linha, e depois sai para deixar o Diego impedimento. O que interessa é o primeiro passe. Jogada normal e legal. Escanteio favorecendo o Vasco. Vai Bernardo na cobrança. Anderson Martins, Diego Souza, Dedé. A jogada pelo alto do Vasco é muito forte. Levantamento. Emerson apara bem de cabeça. Ela volta com o Bernardo, domina do lado esquerdo. Aí Felipe teve que tocar de primeira de cabeça para Eduardo Costa. Anderson Martins subiu, Emerson com ele. Completa a jogada William, bola volta no Felipe, arrumou para o Dedé, vai tentar dali o Dedé. O William se jogou na frente dele, evitando que a jogada prosseguisse como finalização. Aí o Bill, ele domina pelo lado esquerdo. Se movimenta o Rafinha. Anderson Aquino está pelo centro. Bill tentou o drible, Eduardo Costa. Faz bem o giro, domina, sai jogando o Anderson Martins. Já chegamos a 22 minutos, é o clima de decisão para você, valendo o título da Copa do Brasil. E o Vasco se manda pela direita com o Alan. Diego Souza protege, encostou o Léo Gago, ele toca na direita para o Alan. Lucas Mendes fez a travada perfeita, bola volta no Alan. Vai tentar o drible. Lucas Mendes foi, Alan empurrou o Lucas Mendes, o árbitro marcou a falta. Lobo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por uma. O Super Tiratema entra imediatamente em ação. Nosso time sempre afinado. Olha aí, Raid, como você explicou pra gente. Tinha o pé lá e a sequência da jogada para a defesa do Edson Bastos. Rendimento indiscutível agora. Lance difícil para o Bandeira. Que ele não tem o recurso que nós temos, o Tiratema, enfim. Levantamento lá para o Alexandre. Emerson, Lucas Mendes recuando lá para o goleiro. Você sabe que outro dia, o Altemir Hausmann, que é um excelente assistente, um dos melhores do mundo. Melhor, na minha opinião, melhor. Melhor do Brasil. Ele falou, Luiz Roberto, essa coisa do pé só tem uma solução. Que a regra obrigasse um time a jogar de chuteira branca e o outro de chuteira preta. Mas é legal mesmo, é isso aí, por aí. É uma sugestão mesmo. E luvas também, né? Aí ajudaria ainda mais, né? Mas aí já tem a camisa e tal. Né? Eduardo... E não há impedimento com a mão, né, Luiz? Não há, não vai. A única parte que não é possível fazer gol com ela não conta no impedimento, né? Aí o Felipe, 23 minutos e meio. Você no clima da decisão da Copa do Brasil. Lotadinho o estádio de São Januário. Para pro Felipe na esquerda. Vai chegando o Rafinha na marcação. Veja o Felipe, protege. Rafinha dá o bote certo. Faz o desarme, a bola saiu. Lateral pro Vasco. Recebe o Bernardo. De novo no Felipe. Júnior já disse, com o Bernardo em campo, o Vasco não tem a jogada veloz com o Éder Luiz. Ganha no toque de bola. Alan. Se movimenta o Eduardo Costa. O passe vem meio quadradinho. O Eduardo Costa consegue fazer o domínio.
Fica em situação um pouco difícil do lado direito, mas entrega para o Diego Souza. Aliás, para o Rômulo. Rômulo dominou. Tentou levantamento. O Alexandre foi muito forte. E o Edson Bastos vai saindo para fazer a defesa. O certo, Júnior, por exemplo, o Curitiba tem uma proposta clara defensiva, que, aliás, mais ou menos, Luiz, porque tem como base a marcação, né? Você vê que o time está sempre junto, que obriga o Vasco até a arriscar esse passe. É uma estratégia que montada, quer dizer, inteligentemente pelo Marcelo. Como ele não tem, o Vasco não tem a jogada de velocidade, vai ter que jogar na base do toque de bola. Se os jogadores do Curitiba na marcação estiverem juntos, vão dificultar esse toque de bola. E no próximo domingo tem uma grande novidade no Esporte Espetacular. No show no intervalo, eu vou dizer para vocês qual é essa novidade do Esporte Espetacular. Que novidade! Levantamento para o Davi. Ela vai passando, vai sobrando ali na direita com o Alan. Davi ficou na marcação, Alan faz o giro. Davi deu bote limpo, hein? Roubada de bola. Na sequência o Léo Gago chuta, a bola bateu na coxa do Alan. O Dedé ficou ali fazendo ponderações. Você vê aí o Ricardo Gomes e o Marcelo Oliveira, os dois técnicos, um foi zagueiro, o outro foi jogador talentoso de meio, comandando os seus times, fazendo excepcionais trabalhos nesse ano. Chegada do Dedé ali, a bola vai saindo em um lateral que favorece o Vasco da Gama. Globo, a gente se liga em você. Vivo, leve a melhor internet sempre com você. Eduardo Costa, trabalhando com o Felipe. E você de todo o Brasil pode mandar o seu vídeo. Envie o seu vídeo pela internet, venha participar com a gente das transmissões da Globo. Tô sentindo falta da criançada, viu? Já faz um tempinho que a gente não tem a criançada. Mas o Careca tentou a jogada, acabou chegando bem na sobra ali o Léo Gago. Na direita o William. Aí ele trabalha com o Rafinha. Rafinha que apareceu na Portuguesa em São Paulo, jogou por equipes lá de São Paulo, sempre com muito talento, né? E foi definitivamente acontecer agora no Coxa, nesse grande momento do futebol paranaense. A gente está revendo a jogada da falta cometida pelo Eduardo Costa. Abriu os braços, reclamou, será que foi, será que não foi? Chegou atropelando. Luiz, sabe o que está acontecendo? Como as jogadas não estão saindo, existe um certo nervosismo por parte de alguns jogadores do Vasco, entendeu? Mas isso em função exatamente do bom rendimento de marcação do time do Curitiba. E o Anderson Aquino vai lá para fazer a cobrança de falta. Ele é um homem da bola parada. O Jonas, que é lateral. O Emerson, que é zagueiro, já fez 6 gols na temporada. Na Copa do Brasil foram 2. Sempre assim, jogadas pelo alto. O Anderson Aquino deu uma ameaçada. Todo mundo foi, todo mundo voltou. A bola vem embaixo. Eduardo Costa tirou. Aí a bola volta no Anderson Aquino na direita. O Bill continua pedindo o levantamento. A antecipação foi do Alexandro agora. Sempre voltando para ajudar quando o Vasco tem bola parada contra. Luiz. Diga, Janaína. Teve um erro de impressão aqui na escalação do Coritiba. O Emerson, que é o capitão do time, agora ele chegando mais perto, a gente pode confirmar. Ele é o camisa 4 e não 3. E o Demerson está com a 3. Muito bem, Janaína. Feita a correção. Eduardo Costa saiu jogando mal. E olha a bolinha anunciando que tem gol acontecendo. É a Libertadores lá em Assunção. E aí o Davi pode tentar o chute de esquerda. Foi sobre o gol. O Bill ficou dando uma olhadinha para ele, como quem diz, né? Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia. Novidade e dedicação fazem nossa história. Felipe, Diego Souza. Aí o Diego Souza, trabalhando do lado esquerdo com o Felipe. Ele tentou o drible, acabou sendo desarmado. Roubada de bola, sai jogando o Coritiba. Léo Gago, você vê a pressão que fez o Coritiba. E o Alan acabou rifando a bola, errando o passe. Coritiba recupera a posse de bola com o Léo Gago. Rafinha, tabela com o Aquino, de novo no Rafinha. Devolveu no Anderson Aquino.
Aí sai jogando mais uma vez ali o Eduardo Costa. Felipe adianta para o Diego Souza. Alexandro entre os dois zagueiros. Aí o Diego Souza levou, arrumou. Alexandro chegou na marcação. Alexandro pressiona. E a bola vai saindo em lateral, que favorece o time do Vasco. Gol do Benítez contra. O Santos amplia a vantagem. 2-0. Vai vencendo o Cerro. Lá no estádio La Olha. Praticamente liquidada a fatura. Tem que perder de 4-2 agora para perder a vaga o Santos. Aí você vê o Bernardo. Joga pelo meio, trabalhando com o Márcio Careca. Passe errado. Pressão do Coritiba. O Vasco errando passes. O Coritiba sai no toque. Anderson Aquino levantou para o Bill. Levantou a bandeira o assistente 1. O Carlos Beckenbrock. O Bill ficou marcando. Ele tentou esperar um pouquinho. Quando foi lançado, olha o que aconteceu aí, Wright. É impedimento, inclusive a linha escura e a clara do campo, dá para definir bem mesmo. Acertou o Carlos Beckenbrock, a posição. Aí pelo menos 1,5 metro tem condição legal. É ilegal. Aí o Felipe. Trabalha na esquerda com o Márcio Careca. Alexandre pedindo, Bernardo também. Bola tocou no Jonas. Aí voltou na esquerda, de novo o Márcio Careca. Levantou. Edson Bastos, soberano para fazer a defesa. Aos 31 anos, 138 partidas hoje com a camisa do Coxa. Já construiu uma história muito bonita no Coritiba. Por sinal, os dois que estão em campo são os dois últimos campeões do Brasileirão da Série B. Os times que dão a volta por cima aí no cenário nacional de primeiro nível. Depois do rebaixamento. Rafinha. Rômulo tirou no primeiro instante, a bola ficou no Rafinha, pedalou. Eduardo Costa e Rômulo, roubada de bola para o Vasco. Aí o Bernardo. Outra bolinha, agitada a bolinha da Libertadores hoje, hein? O Cerro Porteño diminui. Gol do César Benítez, esse que é considerado o bom do time, o César Benítez, não que fez o gol contra. Levantamento para o Bill. Anderson subiu, tirou de cabeça. Chegou o Dedé tirando dali. Com uma patinada, o Anderson e o próprio Bill também. Alexandre vai na dividida. Aí ele domina, bota na frente. Chega na marcação o Demerson. Ele faz o levantamento para o Diego Souza. Adiantou para o pé direito o Diego Souza. Tentou mais um drible, arrumou, tentou bater para o gol. Foi travado pelo Emerson na hora certa. Bola volta no Diego Souza, como se fosse um ponto agora. Protege, ganha, no fundo, cruzamento, subiu para fazer o corte o Demerson. Bernardo recupera pela esquerda. Tentou trabalhar com o Felipe. Ele e o Rafinha. Bernardo, Rafinha. Bernardo fica com ela. Vira o jogo na direita. A bola é boa. Chegou o Alan. Dominando, Bernardo, Alexandre, Diego Souza, levantamento, subiu o Alexandre, não alcançou. Bola ficou com o Márcio Careca na ponta esquerda. Márcio Careca bateu cruzado. Alexandre dominou, tentou fazer o giro, foi desarmado pelo William na hora certa. E o Davi faz o passe na ponta direita para o Coxa sair rápido. Aí domina o Rafinha, Anderson Aquino passando pelo meio. Rafinha protegeu, tocou para o Bill. Bill domina. Tenta o drible, bota na frente, caiu, reclamava de falta, mandou seguir o Paulo César. Mas foi falta. O jogador do Vasco intencionalmente tira a possibilidade do jogador do Curitiba de seguir em direção à bola. Falta na frente do Paulo César. Depois eu vou fazer uma observação com algumas interpretações do Paulo nesse jogo. Aí você vê o trabalho do William. William domina. Tem o Bill passando na ponta direita, ele trabalha com o Bill. Bill recebe, fez o levantamento para o Anderson Aquino, ele e o Dedé. Dedé, consciente de cabeça, recua para o Fernando Praz, que faz a defesa. Próximo domingo, dentro do Esporte Espetacular, e vai ter uma grande novidade ao lado da Glenda Kozlovski, no próximo domingo, no nosso Esporte Espetacular. Teremos a Liga Mundial de Vôlei, 2 jogos, sábado e domingo, 10 da manhã, direto do Maracanãzinho para você. A seleção de Bernardinho em quadra e também mais uma etapa do Brasileiro de Stock Car, direto de Campo Grande. A Stock Car já entrando em momentos decisivos na fase de classificação. Wright, como você disse, o Eduardo Costa visou o corpo do jogador Bill, né? Exatamente. No corpo impede a progressão dele, do Bill. Vamos essa jogada aqui, é outra jogada. O detalhe é o seguinte, o Paulo César está cometendo um erro grande. Agora, por exemplo, erro grande, ele não está interpretando corretamente a intenção do jogador.
E além do mais, vários jogadores, 5 pelo menos até agora, se jogaram acertadamente. Isso, de repente, está fazendo com que ele misture as duas situações e ter se equivocado, está, aliás, melhor dizendo, se equivocando bastante até agora. Alan para o Eduardo Costa. Faz o recuo lá buscando o Dedé. No meio, se apresenta Rômulo. William Costa na marcação, Léo Gago vem também. Ele trabalha do lado esquerdo com o Márcio Careca. Ajeita para o Felipe. Felipe vai dominando do lado esquerdo. Tentou para o Bernardo. O passe não foi legal. Léo Gago faz a roubada de bola. Joga no Jonas. De pé direito, o levantamento é para o Bill. Bill tentou uma casquinha ali de cabeça. Estava absolutamente sozinho o Bill. O Coritiba joga no 4-5-1, né, Júnior? O Aquino volta muito, compõe um quinteto de meio campo. E o Bill às vezes se vê lá isolado, né? Mas quando tem a posse de bola, os homens de meio, né? Tanto o Rafinha como o próprio Léo Gago e o Davi também encostam, né? Para que o Bill não fique muito isolado. Porque a receita aí é sair tocando. Porque se fizer a ligação direta, a chance dele estar sozinho é maior, né? E ele não é um jogador que tem muita velocidade para poder tirar proveito em cima, principalmente do Dedé, né? Que é um zagueiro muito rápido. Márcio Careca. Jogou no vazio, jogou errado. Léo Gago chega, recebe o presente. Desembrulha, sai jogando mais atrás. Emerson. E aí chegou rasgando o Emerson. Jonas. William para o Anderson Aquino. Domina, faz um giro lindo. Que corte, que giro ele fez. Trabalhou com o Bill. Bill dominou na esquerda. Chega Dedé. Alan também está na marcação. Ficou agora por conta do Dedé. Ele joga mais atrás. Rafinha arrumou para o Davi, que pega bonito, mas agora não pegou legal, não. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Viva o impossível, você também. Olha a torcida coxa branca aí, vivendo a sua empolgação. E mais do que nunca, vivendo o momento de estar numa decisão, né? Tentando voltar à Taça Libertadores da América. O Coxa jogou 2 vezes a Libertadores, né? Quando foi campeão brasileiro. E depois, 2004, voltando à Taça Libertadores da América. Uma grande campanha, ficando entre os primeiros do Campeonato Nacional. O Vasco jogou a Libertadores 7 vezes. Conquistou o título de 99 e também vive a expectativa de voltar à competição sul-americana. A última vez foi em 2001, né, Luiz? 10 anos, né, Jorge Guilherme? 2001 por conta da conquista do último brasileiro do Vasco, que foi o Campeonato Brasileiro de 2000, naquela final contra o São Caetano. Foi a última grande decisão com o Vasco, né? Porque depois São Januário recebeu uma final de Copa do Brasil com o Fluminense e Paulista de Jundiaí, né? Paulista foi campeão. Alan faz o levantamento. Bernardo tocou para o Alexandro. Voltou para o Jonas fazer o corte. Aí o Felipe tentou fazer o giro na esquerda, viu bem. Márcio Careca tentou bater para o gol, a bola bateu no Jonas. Vai brigar o Rômulo. E a bola espirra e vai saindo em lateral, que favorece o time do Coritiba. Só completando, né, aquela final da Copa João Avelange, caiu o alambrado. O jogo foi interrompido, estava empatado. E aí no ano seguinte, em 2000 já. Em 2001 já, perdão. Janeiro de 2001, o Vasco foi campeão, vencendo por 3-1 o São Caetano aí no Maracanã. Luiz. Diga, Janaína, a torcida do Coxa está aí fazendo um colorido muito especial aqui em São Januário. Diga, Janaína. Complementando também, quem ajudou o Coritiba a conquistar uma vaga na Libertadores depois de 18 anos foi o Fernando Praz, goleiro do Vasco. O Fernando Praz, que foi ídolo do Coritiba. Entre 2002 e 2005, ele fez 211 jogos com a camisa do Coritiba. Felipe tentou a jogada na direita. Alan vai chegando à linha de fundo. Pintou o cruzamento, Alexandro. Edson Bastos tirou. E a bola sobra com o William. Deu o drible da meia-lua para cima do Márcio Careca. Cheio de personalidade. Márcio Careca voltou, se recompõe. Ele toca mais atrás agora para o Jonas. Mas essa reportagem sobre o Fernando Praz no Coxa, o Globo Esporte apresentou hoje para todo o Brasil. Globo Esporte, 10:01 da tarde, de segunda a sábado. O nosso grande companheiro da Copa do Almoço. Se eu disse que o Vasco foi campeão em 90, 99 foi o Palmeiras. Em 98 o Vasco foi campeão da Libertadores. Anderson Aquino. Levou. Arrumou. Tabelinha para o Davi. Devolveu muito à frente para o Anderson Aquino. Vai brigar pela posse de bola o Rafinha. Evitou a saída pela linha de lado. Chegou o Anderson Martins no carrinho. Ele queria até o lateral para o Vasco. Mas claramente ele tocou por último ali. O lateral favorece o time do Coritiba.
Você viu que o Bill está marcado lá pelo Dedé. E o Lucas Mendes se prepara para fazer a cobrança de lateral. Arremessando, buscando o Bill. Dedé na marcação, a bola passa por eles e vai pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Novo Jetta, a melhor parte do caminho. A gente está revendo a saída do Edson Bastos, providencial. Olha o tapinha, tirando da cabeça do Alexandro. O Santos vai vencendo o Cerro por 2-1 lá em Assunção. Bernardo mais atrás para o Felipe. Vai para cima da marcação do William. Aí o Felipe. Protegeu. Tocou no Bernardo. Trabalha na direita para o Alan. Alan já protege. Entregou para o Eduardo Costa. Eduardo Costa faz o levantamento. Vai Bernardo para a linha de fundo na direita. Evitou a saída. Domina o Bernardo. Tentou uma jogada de efeito. Acabou sendo desarmado. Foi bem para fazer o corte. O Demerson tirando. Ele sai jogando. E trabalhando pela esquerda. Entregando para o Rafinha. Rafinha agora tem o Bill se movimentando. Pedindo. Faz o levantamento para o Bill. Anderson Martins foi na dividida. E na sequência, o Márcio Careca dominou e tocou para o Anderson Martins. E essa dividida aí, o assistente está marcando posse de bola para o Vasco. O Bill vai se desculpar lá com o Anderson Martins. Vamos ver o que o Paulo César marcou. Se ele marcou o lateral ou se ele marcou a falta do Bill sobre o Anderson Martins. Você marcaria o que, José Roberto Reit? Eu marcaria a lateral. Os dois jogadores disputam a bola, caem. Vamos acompanhar mais uma vez. Ó. Agora sim. Esse lance define a jogada como uma. Lembrando que ele salta sobre o adversário, falta. Então você marcaria falta e não lateral. Muito bem, José Roberto Reit. Está jogando Eduardo Costa. Trabalhou com o Bernardo. Mais atrás o Rômulo. A bola escapou. Sobrou com o Anderson Martins. Aí Felipe, 41 minutos. Veja o Felipe. Vai levando. O Alexandro se movimentou. Ele tocou no Bernardo. Adianta para o Alexandro. Chegou para fazer o corte o Demerson. Sai jogando para o Coxa lá pela direita. Levantamento para o Bill. Globo, a gente se liga em você. Itaú, abra uma conta para a sua empresa. Lateral favorecendo ali o time do Curitiba, finzinho de primeiro tempo. Próximo domingo, novidade no Esporte Espetacular. Já no show do intervalo você vai ficar sabendo. E também no show do intervalo, informações diretamente de Goiânia, da nossa seleção brasileira, que no sábado enfrenta a Holanda no Serra Dourada. É um grande jogo do futebol mundial, Brasil e Holanda, sábado. Pontapé inicial às 4h10 da tarde. Você curte ao vivo na Globo. Galvão, Casagrande, Arnaldo, direto de Goiânia. E o Mauro Naves daqui a pouco, trazendo as informações de hoje desse clima que cerca a cidade de Goiânia. Felipe. Aí o Alan. Fez o levantamento. Muito forte. O Alexandre está marcado implacavelmente pelo Demerson. E a bola ficou na direita, saiu jogando o Rafinha. William. Rafinha. Chega na marcação o Rômulo. Rafinha faz o levantamento na ponta direita para o Davi. Ele apara mal de cabeça, a bola sobra com o Bernardo. Finzinho do primeiro tempo. Ele toca na esquerda para o Rômulo. Rômulo tem o Márcio Careca se movimentando. Aí Márcio Careca. De novo no Felipe. O time do Curitiba volta, faz uma marcação implacável. O Felipe tentou o levantamento, jogou de presente para o Léo Gago. Léo Gago jogou na direita. Anderson Aquino. Deu um corte belíssimo, tem muita habilidade. Tocou no Rafinha. Faz o levantamento para o Jonas na ponta direita. Bill pedindo. Ele levantou para o Bill que fechou e não alcançou. Vamos aos internautas que participam das nossas transmissões enquanto você vai revendo a bola do Jonas para a tentativa do Bill que não alcançou por um tris. Os internautas que mandam mensagens de texto, que estão preparando os seus vídeos. Vasco e Coritiba são realmente as melhores equipes da Copa do Brasil 2011. O Alan de Volta Redonda, no interior do estado do Rio. Muito obrigado, Alan, pela sua participação. Júnior. Nenhuma dúvida, Luiz. Eu acho que os números mostram isso, né? As duas equipes realmente foram uma eficiência completa e absoluta, com mérito chegaram
Principalmente porque conseguiram fazer muito boas partidas no Vasco, né? Principalmente jogando fora de casa. 2 minutos, Luiz. Portanto, vamos a 47, já tem o show do intervalo. Vasco sai jogando. E os dois times viveram momentos muito fortes nessa Copa do Brasil, né? Bola tocada para Bernardo, recebe na esquerda. Ele tenta fazer a inversão agora buscando o Alan. Alan prepara, domina. Se movimentou o Diego Souza, tentou atrás agora para o Rômulo. Rômulo tentou levar a marcação do Rafinha, teve que proteger. Virou quase uma roubada de bola. Léo Gago também aperta, ele toca no Alan. Faz o levantamento lá na esquerda. Bola fica com o Bernardo, bateu cruzado, mas ele espanou o taco. E o Demerson sai jogando para o Coxa. Luiz. Sim, Jorge. O Júnior falava de jogar fora de casa. O Vasco nessa Copa do Brasil aqui em São Januário foram 4 jogos, 3 empates e apenas 1 vitória. Já fora foram 5 jogos fora de casa com 3 vitórias e 2 empates. Aí o corte do Dedé. Agora apareceu um gato alucinado. Ele corre mais que o Éder Luiz, o gato, você não viu aí? Ele se assustou com alguma coisa, mas passou que nem um foguete o gatinho aí na frente do Luiz Flávio. Foi sair lá perto do Ricardo Gomes. Diego Souza, aí o Felipe. Eduardo Costa. Aí o Rômulo. Léo Gago está na marcação. O William também. O Aquino volta para ajudar. Abre os braços, reclama com posicionamento. Felipe trabalha na esquerda. Recebeu o Márcio Careca. Alexandre pedindo. Ele fez o levantamento. Edson Bastos soberano para fazer a defesa. E já sai jogando com o Léo Gago. Passe errado. Recupera o Felipe. Finzinho do primeiro tempo. Vamos a 47. Já estamos com 45,5. O levantamento lá na esquerda está impedido o Diego Souza. Ele aplaude o passe e o bandeirinha marcou o impedimento do camisa 10 do Vasco da Gama. Júnior, o primeiro tempo está terminando, a gente está revendo a jogada aí, Reit. Que lance difícil. Você ficou convicto do impedimento, Zé? Não, não há impedimento. O jogador do Curitiba com o corpo mais inclinado em direção ao gol do adversário dava condição. Júnior, 0 a 0 ficou direito em relação ao que aconteceu? Ficou, Luiz, mas o Curitiba não está jogando como visitante, né? Quando tem a posse de bola, sai para o jogo, armou um sistema de marcação muito bem feito entre as intermediárias e o Vasco se ressente do Éder Luiz. Não tem a jogada de velocidade. E em função dessa boa marcação, a gente vê uma quantidade de passes errados muito grande por parte do Vasco. Chegou a 27 passes errados. Com 193 certos, né? Mais de 20%. E o Neymar faz o terceiro. Santos na decisão da Libertadores da América. 3 para o Santos, 1 para o Cerro, dentro de Assunção. O Cerro que é o time de massa lá no Paraguai. 1 a 0 só no Pacaembu. E o Santos vai vencendo por 3 a 1. Aqui apita Paulo César de Oliveira. Está encerrado o primeiro tempo. 0 a 0 Vasco e Coxa. Primeiro dos 4 tempos da decisão da Copa do Brasil. Os nossos repórteres, o Jorge Guilherme e a Janaína Castilho ali acompanhando a saída dos jogadores. Pois não. Ouvindo aqui o Diego. Diego, o que faltou para o Vasco ser mais efetivo aqui no ataque? Você teve uma boa chance, mas você acha que o time produziu pouco? A gente... Aqui a dificuldade é grande, eles se fecham e jogam em contra-ataque e tem sempre espaço para eles jogarem. O que a gente não pode é se apavorar e tentar fazer as coisas de qualquer jeito para que eles tirem proveito disso. Então a nossa equipe tem que botar a bola no chão e atacar com qualidade. Janaína. Vamos ouvir aqui o Davi do Curitiba. Davi, o Curitiba está chegando, quando tem oportunidade, consegue chegar ao ataque. É mais questão de tranquilidade para fazer esse gol. O que mais dá para melhorar nesse segundo tempo? Eu acho que o último passe, a gente está pecando um pouco. A gente está muito afobado, nós roubamos a bola atrás da defesa e quer ser de qualquer jeito. Não é assim, a gente tem que tocar a bola, ter calma, ficar com a bola. E na hora que aparecer a oportunidade, a gente chegar com qualidade no passe. A gente não pode se afobar. O time está um pouco afobado, é conversar agora para que no segundo tempo a gente não erre. Obrigada, Luiz. Nacionalmente, os outros árbitros têm um comportamento diferente, marcando tudo que acontece. Muito bem, José Roberto Reit. Janaína Castilho, Jorge Guilherme, os times voltando para o segundo tempo. O Vasco com a mesma formação, viu, Luiz? E o técnico Ricardo Gomes pedindo para jogadores aparecerem mais para o lado, pedindo para os laterais participarem mais efetivamente. Janaína. O Curitiba também não muda, nenhuma mudança no Curitiba para esse segundo tempo. Paulo César conversando ali com o Alexandre, com o Diego Souza. Paulo César que é o árbitro da partida, você vê o Rômulo, agora o Rafinha.
vestindo a camisa 7 do Coxa. E continua ali a conferência entre jogadores do Vasco e o juiz Paulo César de Oliveira. Agora chegou ali o Felipe fazendo uma reclamação um pouco mais consistente. Torcedor do Vasco com suas bandeiras. A torcida do Curitiba está na parte reservada a ela, lotando a parte reservada a ela. E faz uma noite, eu diria, perfeita para o futebol no Rio de Janeiro, né? 22 graus a temperatura aqui na Colina Histórica. Próxima quarta, Alto da Glória em Curitiba, certamente mais frio. Mas o clima não será diferente, pelo contrário, é o clima do grito de campeão da Copa do Brasil. Quem será o campeão da Copa do Brasil? Decisão na próxima quarta em Curitiba. Vai começar o segundo tempo. O Vasco vai ficando à direita do seu televisor, o Coxa à esquerda. Paulo César vai autorizar o reinício de jogo. Ele apita, a bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo em São Januário, decisão da Copa do Brasil. Por enquanto 0-0, Vasco e Curitiba. Anderson Aquino brigando pela bola. Rômulo deu um chutão lá para a esquerda buscando o Márcio Careca. Encostou Rafinha na marcação, ele dá no Felipe. Felipe para o Diego Souza. Aí Márcio Careca. Márcio Careca faz o levantamento para o Alexandro. E a volta é do Diego Souza. Ele briga pela bola, tentou o chute. Acabou perdendo, foi lá perfeito para fazer o corte. O Davi tentou fazer a ligação lá na ponta direita para o Rafinha. Anderson Martins tirou, ele toca no Felipe. Aí Anderson Martins brigando pela bola. Fez a falta, puxou pelo ombro o Anderson Martins, o Léo Gago e o Paulo César Oliveira. Estava em cima, viu, marcou a falta sobre o Léo Gago. Puxou pelo um abraço ali do Léo Gago, né? O Anderson Martins, ele abraçou a cabeça do Léo Gago pela diferença de altura dos dois, né? O Anderson é mais alto que o Léo Gago. Cobrança do próprio Léo Gago lá para o ataque buscando o Bill. Olha o Bill dominando, Dedé cortou, bola ficou no Davi, levantou para o Bill, ele foi para a dividida, Bill brigou pela posse de bola, Anderson Martins e na sequência o Márcio Careca tirando. Bola volta no Léo Gago. Ele domina, trabalha com o Rafinha. Rafinha de pé direito, levantou. Bola tocou na mão do Anderson Aquino e o Paulo César Oliveira entendeu que houve o toque. E marcou a falta no toque de ataque. A gente está revendo a jogada, olha. O movimento do braço do Anderson Aquino ali. O juiz marcou falta. Essa coisa da interpretação, né? Se houve a intenção ou não. Mas o Paulo César entendeu que foi falta. Felipe. Diego Souza, ele e o William. O Paulo César marcou a falta do William sobre o Diego Souza. Os primeiros movimentos no segundo tempo na Libertadores, o Santos vai vencendo 3-1 no Cerro. Vai disputar o título contra Peñarol ou Vélez. Peñarol do Uruguai, Vélez da Argentina. O primeiro jogo foi 1-0 para o Peñarol. Amanhã eles se enfrentam em Buenos Aires. Alan tenta chegar até a linha de fundo. O juiz está marcando, atendendo ao assistente. O tiro de meta, o Alan tentou o drible. E essa reclamação do Alan não é com o juiz, ele estava falando com o Bernardo. O Bernardo faz até um gesto para ele agora ali do tipo, ok, entendi. É porque o que está acontecendo, Luiz, ele está muito isolado. A jogada começa da esquerda, às vezes vira lá, e ele é obrigado a praticamente todas as vezes tentar uma jogada individual. Luiz. Diga, Janaína. Falando com o técnico Marcelo Oliveira, que ele pediu para o time nesse intervalo para encaixar melhor a marcação e tentar sair num contra-ataque. Aí o Márcio Careca. Felipe. Bernardo deixou, a bola passou. Chegou para fazer o corte o Lucas Mendes. Trabalhou com o Davi. Aí faz a jogada pela esquerda, o drible. Tentou botar essa bola para o Léo Gago, acabou errando. O lateral é do Vasco lá pela direita. Logo depois do futebol tem as notícias do Jornal da Globo. Teremos também o bate-papo esportivo. E o Vasco chegando, a bola tocada para o Alexandre, foi muito forte, sobrou com o Jonas. Estaremos aqui de São Januário, a participação do Kleber Machado, lá diretamente de Assunção, Copa do Brasil e Libertadores. Dentro do Jornal da Globo com William Vac e Cristiane Pelágio, logo depois do futebol. Eduardo Costa. De trivelinha, na direita para o Alan. Ele domina, vai para cima da marcação do Davi. Devolve para o Eduardo Costa, aprofundou para o Alan, foi muito forte, apenas a proteção do Léo Gago. A bola vai pela linha de fundo, o tiro de meta favorece o Coritiba. Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por uma. Os finalistas da Copa do Brasil
O Coxa tem o melhor ataque do futebol brasileiro no ano, fez 83 gols na temporada. E o Vasco está invicto a 17 jogos. Não é por acaso que estão decidindo o título tão importante como o da Copa do Brasil. Jonas. Saiu da falta do Márcio Careca, vai levando o Jonas pela direita. Tentou trabalhar pelo meio. Aquino. Aí vem o Anderson Aquino. William. Na direita o Jonas. Ele preferiu trabalhar de novo para o Davi. Devolve na direita para o William. William tentou o passe na ponta direita para o Jonas. A bola foi boa. Jonas tentou o cruzamento. A bola tocou no Anderson Martins. E saiu em lateral, que favorece o Coritiba. Luiz, os jogadores de meio campo do Coritiba são todos jogadores que sabem jogar. O William, o Davi, o Léo, o Rafinha, são jogadores habilidosos. Jogadores que sabem o momento exato de prender a bola, de fazer o passe. Ou então tentar agora, como o William tentou, esse lançamento para o Jonas. E o Bill vai brigar com o Anderson Martins. Outro lateral para o Coritiba. É um guerreiro, o Bril. O tempo inteiro ele está lá, lutando pela posse de bola. Jonas na cobrança, arremessando. Bill não conseguiu o domínio. Saiu jogando o Bernardo. Alexandro. Sofreu uma falta. Chegou em cima dele o Demerson. Meio que empurrando, acertando o Alexandro. O juiz marcou a falta. Felipe já cobrou para o Alan. Alan domina pela direita, adianta para Eduardo Costa. Eduardo Costa como se fosse um meia lá pela ponta direita. Recebe, trabalha, toca no centro para o Bernardo. Diego Souza se desmarcou. Bernardo carregou, trabalhou, tocou no Diego Souza. Diego Souza domina, ajeita na direita para o Alan. Alan fez o levantamento, Alexandro! Para explodir a torcida Cruz Maltina em todo o Brasil. Alexandro abre o placar da decisão. Faz a festa a torcida do Vasco. Você vê a carregada do Bernardo, o trabalho com o Diego Souza, a bola para o Alan. O cruzamento vem quase na primeira trave, antecipação do Alexandro. Para de cabeça. Desviar para o fundo da rede. Essa não deu para você, Edson Bastos. E ele saiu comemorando como pai Lela, que não deixa de ser um respeito ao Coritiba, que foi tão importante na vida da família do Alexandre. O pai dele foi camisa 7 do Coxa, fez história jogando pelo Coritiba. Ele e o irmão Richarlison seguiram a carreira do pai. Outro dia ele fez essa comemoração, o pessoal do torcedor do Coritiba não gostou muito. Mas eu acho que não é uma... Ele não está tirando onda do Coritiba. Acho que é uma lembrança do pai, que marcou época jogando no Coxa. Olha para o Diego Souza na esquerda. Acho que o Alexandre tomou cartão, a gente já confirma. Diego Souza dominando. Hoje não, aquele dia que ele fez a comemoração, ele foi bonito. Olha o Diego Souza, levou pela esquerda, trabalhou, fez o passe para o Alexandre, chegou para fazer o corte. Cortando o Emerson. Ela voltou no Eduardo Costa, de novo no Alan. Alan domina, tentou o cruzamento. Davi faz o corte. E a bola vai saindo em lateral, que favorece o Vasco. Vem pressa o Alan. Torcida do Vasco vai à loucura aqui em São Januário. Treme São Januário. Fazia tempo que eu não sentia essa tremedeira aqui nas arquibancadas de São Januário. Olha o Bernardo dominando. Lô trouxe para o pé esquerdo, passou o Careca. Ele tocou, recebeu o Márcio Careca, tentou bater para o gol, explodiu no Jonas e a bola vai pela linha de fundo. E vem cobrança de escanteio do Bernardo. Afastando ali os fios do Bernardo. Você vê a microcâmera mostrando a marcação ali, o movimento do Anderson Martins. O Demerson está em cima dele na marcação. O Anderson é grandalhão. Alexandre vai para a segunda trave. O Dedé está na marca penal, marcado em cima pelo Emerson. E vem cobrança de escanteio. Edson Bastos vai saindo e consegue tirar dali. A bola vai sobrar com o Eduardo Costa. Recupera o time do Coritiba, Léo Gago. Tentou levantamento em profundidade para o Anderson Aquino. Paulo César Oliveira está marcando a falta e vai pintar o cartão. O Anderson Aquino está punido com o cartão amarelo.
Ele fez um gesto que o Anderson usou o braço, José Roberto Reis. O Anderson usa o braço efetivamente, colocando sobre o ombro do adversário e o joga no chão. Não vi essa mão no rosto, mas a falta aconteceu. Márcio Careca, Alexandro, Felipe, bateu de pé direito, saiu fraquinho. Edson Bastos foi lá para fazer a defesa. O do Curitiba, que é carinhosamente chamado de coxa branca pela sua torcida. E no Paraná todo mundo trata o Curitiba quase que o tempo inteiro de coxa mesmo, né? Eu estou às vezes exagerando um pouquinho o hábito de tantos anos do futebol, mas é por conta da fundação do time. Os coxas brancas fundaram o Curitiba. Esse é o mais legal do futebol brasileiro mesmo, né? Quem me chamou pode falar. Detalhe, Luiz, momentos antes do gol, o Ricardo Gomes gritou aqui pro Bernardo: sai da marcação, por favor. Aí, curioso que na hora do gol foi exatamente o lance seguinte, o Bernardo veio aqui, deu um abraço nele, e o Ricardo: tô te falando. Bola mal recuada, Bill vai na dividida com o Fernando Praz, que dá um chutão lá pro ataque. Parabéns de cabeça o Temerson. Bola sobra com o Rafinha. Recupera o Vasco com o Felipe. Ele tocou no Diego Souza. Bernardo se movimentou pelo meio. Diego vai levando, tentou botar na frente. Lucas Mendes bota a ponta do pé esquerdo. Júnior, sai o gol na decisão. É que o jogo não para, viu Júnior? Tô tentando aqui que você possa fazer uma análise, porque o Anderson aqui não domina. Vai no fundo, cruzamento pro Bill. Agora passou na cara do gol do Vasco e sobrou com o Eduardo Costa. 1-0 Vasco, Júnior. Além, Luiz, da movimentação do Bernardo, a gente viu que o Eduardo Costa, no início da jogada, né, fez uma ultrapassagem para que o Alan pudesse ter a possibilidade de dar um passe. Essa jogada se desenrolou e terminou sobrando o Alan sozinho. Eu acho que foi muito mais mérito do Vasco do que um erro de marcação por parte do Curitiba em função da movimentação que aconteceu. Bernardo para o Rômulo. Aí o Márcio Careca, se movimentou o Alexandre. Recebe o Alexandre, tentou fazer o giro. Bola escapou um pouco do controle dele, foi desarmado pelo Rafinha. Tenta sair com velocidade para o time do Curitiba, o Rafinha. E o Alexandre volta na marcação, bota as mãos no peito do Rafinha. É falta, marca o Paulo César Oliveira. Ô, Luiz, o detalhe também é o seguinte: ele voltou no segundo tempo com as mesmas características. Rafinha foi derrubado. Próxima entrada da área do Vasco da Gama, faltosamente, ele não marcou. E agora, corretamente marcou, né, Ramos? Botou a mão no peito, derruba. Vai se referir a um lance anterior, né, de uma falta não marcada sobre o Rafinha, que tá com a bola. Aí o Rafinha dominando. Entrega para o Jonas. Ele tenta o drible em cima do Márcio Careca. Faz o levantamento para o Bill. Subiu o Dedé, parou de cabeça. A bola volta com o Lucas Mendes. Ajeita para o William. William domina. Encosta Eduardo Costa. Ele faz o levantamento lá na ponta direita. Muito forte. A bola vai pela linha de fundo. E por um outro ângulo, por uma outra câmera. Vamos ver de novo o gol por enquanto da decisão. Alan cruzando. Alexandre se antecipa. E manda no cantinho baixo esquerdo e sai para a comemoração. Alexandre. É o quarto gol dele. E a gente vê lá o Rômulo comemorando. E depois o Fernando Praz também comemorando com o Anderson Martins. Não deu para sair correndo para ir lá no escanteio do outro lado. Comemora onde está mesmo. É jogo de decisão. E quarta-feira que vem tem mais. O estádio Couto Pereira lotadinho para essa decisão que vai marcando dois times que estão jogando muito bem no futebol brasileiro. E que no caso do Coxa, então, é um prêmio para o futebol magnífico que o time mostrou até aqui na temporada. Diego Souza faz o levantamento. Chegou para fazer o corte o Demerson. Aliás, agora foi o Emerson. A bola volta, sobra na esquerda. Rômulo. Aí o Felipe. Careca. Devolve no Felipe. Ele ajeita para Eduardo Costa. Diego Souza. Alan está lá no alto do vídeo. Olha. Diego Souza viu e fez o passe para o Alan. Eduardo Costa. Bernardo. E a bolinha anuncia que tem gol na Libertadores da América, na semifinal da Libertadores. É falta sobre o Davi, o jogo aqui está parado. E tem gol em Assunção. Lucero diminui para o Cerro. Santos 3, Cerro Porteño 2. O Cerro tem que vencer por 5-3 para conseguir a classificação. No Pacaembu, o Santos ganhou o jogo por 1-0. Luiz. Diga, Janaína. Esse gol do Alexandre esse ano ele fez essa comemoração contra o Atlético Paranaense. A torcida não gostou muito, os jogadores também não. Acharam que foi uma provocação do jogador, ele acabou levando o cartão. Mas foi uma homenagem, né, segundo ele, ao Pailela, ídolo do Coritiba. E também, voltando àquela história dos coxas brancas, né, foram os torcedores do Atlético que começaram
a chamar os jogadores do Curitiba dessa forma. Depois virou um apelido carinhoso que é usado até hoje. Valeu, Janaína. Felipe. E aí o Alan. Bernardo está ali na ponta direita, o Alexandre está pelo centro. Esse é o detalhe, Luiz, né? O Ricardo Gomes praticamente colocou o Bernardo aberto pela direita, como joga o Éder Luiz, né? Felipe. Domina o camisa 6, tentou para o Diego Souza, chegou para fazer o corte o Demerson. Bola voltou para o Márcio Careca. Gostou da marcação, o William, implacável na marcação. Paulo César está marcando lateral para o Vasco. Já cobrado. Bernardo. Edson Bastos acompanhou, é só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Vivo, leve a melhor internet sempre com você. Eduardo Costa. A jogada para o Alan, a bola passa por ele, vai sobrando com o Emerson. William. Lucas Mendes. Anderson Aquino. Davi. Devolveu para o Anderson Aquino, é muito habilidoso o Anderson Aquino. Trouxe para o pé direito, bateu no cantinho, Praz caiu para ficar com ela. A grande família, amanhã, logo depois de Insensato Coração. E daqui a pouco tem o Jornal da Globo, William Vac e Cristiano Pelágio, as principais notícias do dia no Brasil, no mundo e aí no esporte. Daqui a pouco, futebol no Jornal da Globo. Bernardo. Alexandre recebe na direita. Domina o Alexandre. Bernardo se aproxima, ele toca no Bernardo. Bernardo tentou o drible, se atirou. Manda seguir o Paulo César Oliveira. Saiu jogando o Emerson. Mas ele trabalha bem pelo meio. Léo Gago agora. Devolve no Rafinha. Rafinha no Léo Gago. Léo Gago levanta a cabeça. Tenta fazer o passe para o Davi. Davi vai dominando na direita. Ele tenta aprofundar para o Bill. Anderson Martins chega rasgando. Ela vai ficar ali na direita. Quem domina é o Rafinha. Léo Gago, ele faz o levantamento. Bill brigou. Bill levou. Bill bateu. Fernando Praz para defender a bola. Voltou sobrando o Davi. Anderson Martins tirou. Um toquinho milagroso do Anderson Martins. Na direita se manda o Rafinha. Curitiba vem com tudo. Levantamento para o Fernando Praz sair e ficar com ela. Aquele produto que provoca fumaça nos estádios, né? Ele tem um cheiro terrível. E agora ele chega aqui até a nossa cabine, né? Tem gente me dizendo aqui que é spray de pimenta. Está mais forte mesmo, né? Os olhos estão irritados aqui. Luiz, o Bill criou na base da luta, né? Uma ótima oportunidade. O Fernando Praz fez uma boa defesa. O torcedor do Vasco tenta jogar com o time vaiano. O torcedor do Coxa, mesmo pequenininho, empurra o time. E o Curitiba vem para buscar um gol. E gol fora de casa é importantíssimo na Copa do Brasil. É critério para desempate. Rafinha. Ele foi para cima da marcação. Tocou para o Davi. Levantou na esquerda para o Anderson Aquino. Olha o Fernando Praz. É um chapéu com a mão. Não foi recurso, Luiz, porque a bola estava fugindo dele, tinha tocado no Dedé, né? O Dedé fez um grande corte de cabeça e o Fernando chegou antecipando a jogada. O César está marcando a falta. Está caído aí o Alexandre. A gente está revendo a jogada. Olha como chega o Demerson sobre ele. E o juiz entendeu que foi falta nesse lance do Demerson. Você também, Rad? Também, foi empurrado pelas costas. Vai se levantando aí o Alexandro, autor do gol por enquanto do jogo. Nessa imagem você pode observar como São Januário recebe grande público. Está uma noite de gala do futebol brasileiro. Como será na próxima quarta lá no Alto da Glória em Curitiba. Aí o Márcio Careca adiantando, tocando para o Diego Souza, protege de costas. Acabou perdendo, Léo Gago domina, tenta sair jogando. Deu bote o Rômulo, Léo Gago fica com ela, faz o giro, usa habilidade, escorregou o Rômulo, Léo Gago trabalha com o Rafinha. Rafinha tem na direita o Jonas, que já recebe o lateral. Devolve no Rafinha.
Rafinha protege. O Vasco volta todo, fecha, não permite que o Coxa tenha espaços. Bola com o Anderson Aquino, tentou pro Bill, Dedé faz o corte. Ela volta no William. William trabalhando com o Léo Gago. Léo Gago tem o Lucas Mendes na ponta esquerda. Ele preferiu tocar com o Davi. Davi pro Lucas Mendes. Lucas Mendes domina na ponta esquerda. Protege, traz a bola pelo meio. Entrega para Léo Gago. Léo Gago para William. Já passamos de 19 minutos do segundo tempo. Léo Gago mais atrás agora buscando o capitão Emerson. E tome apito da torcida do Vasco quando o Coxa tem a posse de bola. Milhares foram distribuídos aqui. Faz um barulho ensurdecedor. Você viu ali amarelinho na boca do torcedor o apito, que agora o jogo parou, ele tirou o apito da boca. Aí o William. Perto da vuvuzela da Copa do Mundo, é tranquilo o apito. Rafinha fez o levantamento pro Jonas. A bola é boa. Jonas domina. Vai para cima da marcação do Márcio Careca. Tentou o cruzamento. Anderson Martins tira de primeira. Ela volta no William. O William domina para o time do Coritiba. Ele trabalha com o Rafinha. Rafinha tentou a jogada para o Davi. Ele foi na grande área. Tentou fazer o giro, Davi. Apareceu ajudando ali o Márcio Careca. O Dedé estava na marcação. E o Dedé está pagando geral para os seus companheiros de defesa. Ele teve que sair da dele para fazer uma cobertura do lado oposto. Mas ele foi obrigado, Luiz, porque ele era naquela zona ali você não tem mais sobra, né? Foi obrigado a acompanhar em função da boa movimentação que fez até o Davi receber essa bola dentro da grande área. E dá-lhe apito da torcida do Vasco no ataque do Coritiba. Na direita, Rafinha, na cobrança do escanteio. Ele faz o levantamento. O toque de cabeça para sair e ficar com ela. O Emerson subiu. Ele tem feito gols importantes este ano. Mas dessa vez a cabeçada não saiu legal não. E o Fernando Praz completou a jogada ficando com a posse de bola. É a primeira vez que o futebol paranaense chega à decisão da Copa do Brasil. O Bocarapa chegou pela 8ª vez agora com o Vasco. A segunda do Vasco. A outra perdeu para o Flamengo em 2006, né, na decisão, a única envolvendo times do mesmo estado. Só o Felipe participou em 4 dessas, viu, Luiz? 2 com o Flamengo, uma com o Fluminense, foi vice nas 3 e agora está para ser campeão. O único título que ele não tem aqui no futebol brasileiro. Jorge Guilherme, Janaína Castilho, trazendo as informações do Vasco e do Coritiba para você. Davi. Adiantou para o Bill. Devolveu para o Davi. Ajeita para o Rafinha. Vira o jogo na esquerda. Daí o chute do Lucas. A bola vai à direita do Fernando Praz. Vamos ver o gol do Cerro. O Cerro que diminuiu agora um pouco com o Lucero. Cruzamento do Rafael. A bola passou. O Lucero dominou. Bateu bonito. Aí bateu com estilo. Excepcionalmente nós não teremos o placar da rodada nesta quarta-feira. Logo no comecinho do Jornal da Globo, Kleber Machado, direto de Assunção, nós participaremos aqui com o Júnior, com a Copa do Brasil, a Libertadores e a Copa do Brasil, também em destaque no nosso Jornal da Globo, daqui a pouquinho, logo depois do futebol. Mas Careca fez um toque de letra ali, acabou perdendo. O Rafinha bota em profundidade para o Bill. Chega o Anderson Martins, o lateral que favorece o Coritiba. Rafinha. Aí o William. Adiantando. Dominou o Anderson. Vai levando. Acabou sendo desarmado. Chegou o Felipe desarmando, tocando no Anderson Martins. De novo no Felipe. Felipe protege. Vira o jogo na direita para o Alan. Alan tem uma certa liberdade. Alexandre vai como se fosse um ponta. Bernardo está no centro. Ele toca para o Alexandre. Agora sim curtindo uma de ponta direita. Bernardo na boca do gol. Diego Souza também. Levantou para o Diego. Cabeceou para o meio. Não é uma cabeçada tão difícil, mas ele errou o passe de cabeça. Difícil para fazer o passe, né? O gol estava longe. Rômulo. Na direita o Alan. Abriu o Alan pela direita para fazer o cruzamento. Diego Souza com o Jonas. Tirou o Jonas. Para a volta no Eduardo Costa. O bico da chuteira dominou. Aí trabalha na direita com o Alan. Encosta o Davi na marcação. Ele ajeita para o Bernardo. No bico da grande área. Bernardo. Alexandre saiu. Ele tentou o drible. Que jogada do Bernardo. Clareou para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Explodiu na zaga do Coritiba. Mas a jogada era do Felipe, que tinha entrado sozinho. Quando ele limpou, tirou 2 jogadores da jogada. Né? O Alexandre ficou bravo também, viu, Júnior?
Felipe domina, ele entregou no centro, Alexandro, levou para o pé esquerdo, mais um drible, para o Márcio Careca, tentou bater cruzado, a bola bateu no Jonas, voltou no Felipe. Felipe domina, o William tá na marcação, aí o Felipe com a posse de bola, tentou levar para o pé direito, não deu, tocou pro Eduardo Costa que ajeita pro Alan. Alan recebe do lado direito, vai para cima da marcação do Davi, deu uma pedalada o Alan, o Davi tá em cima, ele trouxe pela diagonal, de calcanhar, Eduardo Costa tentou o levantamento, subiu para fazer o corte o Lucas Mendes. Vai mudar o Coritiba, vai entrar o Leonardo, camisa 18, no lugar do Bill 9. Um atacante por outro, vai entrar um descansado. Felipe tentou a bola na direita para o Alan, a tentativa foi boa, mas o corte foi melhor ainda do Davi. Léo Gago em profundidade para o Bill, sozinho, ele e os dois zagueiros do Vasco. Aí o Bill, Dedé marcando. Bill tocou mais atrás no Léo Gago, ajeita para o Rafinha. Ele toca para o Anderson Aquino, tem o Jonas passando na direita, o Anderson Aquino tentou fazer o giro, foi para o chão, é falta do Diego Souza. Diego faz gestos reclamando com o Paulo César de Oliveira, que estava bem pertinho e marcou a falta, e ele vai autorizar agora a mudança. A gente está revendo o lance aí, Reit. Na minha opinião não houve falta, ele gira, o Diego está por trás, mas não puxa, não faz nenhum movimento, nada marcava. O Diego passou raspando, não teve nenhum contato que justificasse essa queda. Aí saiu o Bill para a entrada do Leonardo, são características parecidas, ou seja, o jeito de jogar continua o mesmo com um cara descansado e que entra e faz seus golzinhos também, viu, Júnior? Não tem dúvida, Luiz, tem dado sempre a sua contribuição, Leonardo. O Bill ficou só um pouco isolado, né? Apesar do Rafinha e do Davi, né, junto com o Anderson aqui, não terem encostado. Logicamente, jogando fora de casa, isso também a gente pode botar como um problema para influenciar, inclusive, no seu rendimento, né? Foi um jogador que deu trabalho e foi o que criou, de repente não, certamente as duas melhores oportunidades. Uma no primeiro tempo e a segunda, uma outra boa defesa do Fernando Praz. 30 metros e 90 da bola para o centro do gol, na linha de gol. O Anderson Aquino bate muito forte de pé direito. Ele tomou uma certa distância, voltou a ficar próximo da bola. O Jonas também está posicionado mais atrás. Aí você vê o Anderson Aquino e o Léo Gago para bater de esquerda. Uma boa chance para o Coritiba. O Léo Gago partiu de esquerda no cantinho, a bola vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, novidade e dedicação fazem nossa história. Torcedor do Coritiba, é evidente que não está feliz com o que está vendo. Porém, numa decisão de Copa do Brasil, qualquer placar para um lado ou para o outro, até na casa do adversário, uma vitória mínima, faz parte do jogo, é possível sempre, né? O Vasco está tendo uma vantagem, a menor, uma vitória em casa por 1-0, digamos assim. Mas o Coritiba, o torcedor, não precisa ficar apavorado, não, tem muito jogo, tem decisão pela frente. Mas a gente viu, né, Luiz, no semblante do torcedor do Coritiba. E aí, Zé, essa bola aí? Na minha opinião, quem toca a bola é o jogador do Coritiba. E a gente viu no semblante do torcedor do Coritiba, né, que não estava satisfeito, mas também não estava tão preocupado em função do que a equipe não só vem rendendo hoje, mas também durante toda a temporada. Bola para o Alan, rente à linha lateral, ele domina, vai para cima da marcação do Lucas Mendes. Aí o Alan tentou o drible, brigou, Lucas Mendes roubou-lhe a bola e saiu jogando com o Léo Gago. Léo Gago adianta para o Anderson Aquino. Quem está na marcação dele é o Dedé. Ela vai saindo, lateral que favorece o time do Vasco. Daqui a pouco o Coritiba vai mexer. E pelo jeito é uma mexida só, de repente são duas. São duas. Vai entrar o Geraldo, camisa 17, no lugar do Davi. E o Marcos Paulo, 15, na vaga do Anderson Aquino, 11. Bom, o Marcos Paulo é volante, ele está tirando um jogador que volta, que compõe o meio, mas é mais ofensivo, o Anderson Aquino. É até um jogador importante na bola parada para colocar o Marcos Paulo, para não perder a consistência no meio de campo. E o Geraldo, que é atacante, Júnior. Ou seja, ele tira o Davi, que é um meia, um homem de criação, mas que não está num dia brilhante hoje, né? Mas não vai modificar muito a ideia de jogo não, Luiz, entendeu? Ele vai dar uma reforçada no meio da marcação, mas também vai ganhar com o Geraldo, que é um homem que encosta, né? Vai encostar no Leonardo agora que entrou. Geraldo com a 17, o Marcos Paulo com a 15, completando as 3 modificações. O Marcelo, muita gente pode dizer, puxa, tá perdendo o jogo, mas ele tem que pensar no todo, né, João? Não dá para pensar no jogo de hoje. Não, só. Exatamente, é jogo de 180 minutos, né, Luiz, como a gente diz.
Eduardo Costa, bobeou, foi desarmado. Recuperação do Léo Gago, ele sai jogando. Aí trabalha pelo meio com o Marcos Paulo, que entrou há pouco. Ele sai jogando lá pela esquerda. Aí o Marcos Paulo domina. Curitiba com sangue novo. A partir de agora, 2 jogadores de uma só vez. Marcos Paulo tentou resolver no drible, quase perdeu. Na sequência, na raça, ele ganha. Ela fica com o Léo Gago. O Léo Gago tem o próprio Marcos Paulo se movimentando no círculo central. Aí na direita, Jonas. Jonas tenta se mandar do lado direito. Marcos Paulo. Ele domina. Ajeita, mais atrás no William. Léo Gago abriu os braços, pediu. Recebeu, tocou para o Rafinha. Tentou para o Leonardo. Dedé tira dali. A bola volta, sobra com o Emerson. Emerson na esquerda para o Lucas Mendes. As estratégias de jogo se inverteram agora, né, Luiz? Agora a gente vê o Vasco todo atrás, né? Somente com o Alexandre na frente. Daqui a pouco o Felipe Bastos, viu? No lugar do Felipe. Vai entrar um outro volante, embora não seja primeiro volante, né? Mas o Felipe faz sabe tocar, tem um chute forte, pode fazer o mesmo papel do Felipe aí. Rafinha tocando na direita para o Leonardo. Leonardo na ponta direita agora para o Jonas. Jonas devolveu para o Marcos Paulo. Marcos Paulo vai chegar. Anderson Martins antes dele. Domina para sair jogando, tocando para o Márcio Careca. Aí rifa a bola Bernardo. Tentou um totozinho para o Alexandro. O Alexandro vai brigar pela bola. Ele, o Demerson, melhor para o Demerson. Quando eu digo fazer o mesmo papel, papel tático, hein? Não estou comparando o Felipe Bastos com o Felipe tecnicamente. Até porque são características diferentes, né, Luiz? Claro. O Felipe tem a condição de fazer. O Vasco joga com 2 volantes abertos e um centralizado, né? Os 2 abertos mais adiantados, né, Júnior? Ele pode fazer esse papel, né? Não, e além de ser um jogador que tem um dinamismo muito grande, você já citou, né? O fato de chutar bem de fora da área. Tá saindo aí o Felipe, recebe o carinho do Eduardo Costa e certamente da torcida, da enorme torcida vascaína. 306 jogos a camisa do Vasco hoje, viu, Luiz? Agradecendo a manifestação da torcida. É o mais experiente do time. Aquele que mais vezes vestiu a camisa do Vasco. Tem uma história toda especial. Aí dividir isso com o Juninho Pernambucano, né? De volta ao futebol brasileiro, vai poder jogar a partir do dia 15 de junho. Bernardo. Alexandro. Foi na dividida. Acabou perdendo para o Emerson. O Demerson toca na direita para o Jonas. 31 minutos do segundo tempo. Próxima quarta em Curitiba. A decisão da Copa do Brasil no último jogo. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Viva o impossível você também. Não perder hoje, o Vasco chegará ao seu 20º jogo de invencibilidade na temporada. Léo Gago. Curitiba que fez uma marca histórica, 24 vitórias seguidas. Recorde no futebol brasileiro, superando o Palmeiras. Luiz. Cujo time foi goleado por 6-0 nesta Copa do Brasil pelo próprio Coxa. Diga, Jorge. Você falou agora há pouco do Juninho Pernambucano, depois do ataque. Aí o Marcos Paulo dominando, trabalhando na direita. Recebe o Geraldo. Velocidade, tentou botar na frente do Márcio Careca. O Márcio recupera, sai jogando com o Bernardo. Domina o Bernardo, tem o Diego Souza se movimentando. Ele trabalha com o Diego Souza. Rafinha encosta na marcação, Diego vai levando, é braço pra lá, braço pra cá. Diego dominando, Rafinha apertou, ficou ríspida a dividida entre os dois e o Paulo César pertinho apitou a falta do Rafinha. Aí apitou numa boa, sabe por quê? Porque o clima estava começando a esquentar, um empurra daqui, empurra de cá, pé embaixo, pé em cima, e com isso o Paulo matou a jogada. Mas quem fez a falta primeiro foi o Diego, né? Que deu um empurrão no baixinho do Rafinha. Mandou ele 2 metros longe, você viu? Mas você sabe, Júnior, que eu achei que naquele momento o Paulo César já tinha apitado. Quando o Diego dá aquele empurrão no Rafinha. De qualquer forma, foi um empurrão que chamou a atenção mesmo. Márcio Careca. Eduardo Costa, dividida, o Anderson Martins. Levou sorte o Anderson Martins. O lateral favorece o time do Vasco. Amanhã, depois da grande família, Suzana Vieira é Lara com Z. E logo depois você embarca numa nova aventura em Globo Mar. Aí o Anderson Martins, levantando para Alexandre, o autor do gol do jogo. Tentou o domínio, perdeu. Cortou o Emerson. Ajeitou para o Geraldo. Na esquerda é Lucas Mendes. Felipe Bastos está ali na marcação. A bola tocada ali para o Marcos Paulo. Marcos Paulo para o William. O William mais atrás agora no Demerson. Levantamento lá na ponta esquerda. Você está vendo
o percentual de acerto de passe. O Vasco chega a 88, o Coritiba a 84. Como referência para você, né? O time que mais acerta passe no mundo é o Barcelona, que chega a 92% de acerto. E no caso, você está vendo as finalizações, né? 6 do Vasco, 9 do Coritiba. E hoje o Vasco está com 57% de posse de bola. Nesse acerto de passe, o Vasco fez 290 passes. Tem bolinha, tem rede balançando. Já o Coritiba fez 125 passes certos. E o Cerro Porteño empata. 3 para o Santos, 3 para o Cerro Porteño. O Cerro precisa de mais 2 gols para tirar o time brasileiro. Gol marcado pelo Fabro, é isso? 3-3, Cerro Porteño e Santos, semifinal de Libertadores. Santos vai se classificando. Amanhã, Peñarol e Vélez, em Buenos Aires. Vélez recebendo o Peñarol, porque o jogo foi 1-0 para o time uruguaio do Peñarol. Falta sobre o Rafinha. Aos 35 minutos, o Coritiba tem outra falta, outra bola para levantar. Vai lá o Léo Gago, ajeitando com muito carinho. O zagueiro Demerson, o zagueiro Emerson. 2 bons cabeceadores, especialmente o Emerson. Fez gols importantes na temporada. Tem ainda o Marcos Paulo, que é outro grandalhão que entrou agora há pouco no jogo. Léo Gago vai fazer o levantamento. Fernando Praz orienta os 2 jogadores que formam uma barreira só para atrapalhar um pouquinho o Léo Gago. E vem levantamento do Coritiba. Você vê a preocupação do Fernando Praz. Léo Gago fez o levantamento. Chegou para fazer o corte, tirando de lá o Alexandro, ajudando lá atrás. Sai jogando, tocando ali pela meia. Diego Souza trabalhou, Felipe Bastos entregou para o Bernardo. Ele recebe da esquerda, tentou adiantar, tá no chão. O juiz está parando o jogo e marcando a falta que favorece o time do Vasco. Alguma dúvida, Raid? Nenhuma. Foi agarrado e empurrado. Essa é a famosa falta tática que os treinadores chamam, Luiz. Por quê? O time do Coritiba estava todo no ataque. Né? Como a falta não foi bem batida, automaticamente o Vasco já armou o seu contra-ataque. Aí o Léo nem pensou 2 vezes. Vai mudar. Então diga, Jorge Guilherme. Daqui a pouquinho, entrando na verdade nesse momento o Elton com a camisa 9 no lugar do Alexandro. E eu falava do Juninho Pernambucano, Luiz. Ele ainda está no Catar. Deve chegar no Brasil no dia 8 de junho, dia da final, mas ele só vai, a festa de apresentação só será depois. Ele quer chegar justamente quando o time está lá em Curitiba, todas as atenções voltadas no Curitiba para não tirar o foco desse momento importantíssimo aqui do Vasco. Um centroavante por outro, é a modificação feita pelo Ricardo Gomes. Entra aí o Elton, canhoto, grandalhão. Contra o Atlético Paranaense, ele fez o gol da classificação no finzinho da partida. O Vasco ia perdendo por 1-0. Hoje quem saiu é que fez o gol, que é o Alexandro. Eduardo Costa vai lá para fazer a cobrança da falta. Diego Souza levanta a mão, tá na marca do pênalti. O Elton, bola levantada, Elton vai subindo para brigar. Melhor que ele o Emerson. Agora voltou no Rômulo, dá um toque lá na ponta direita. Vai brigar pela posse de bola com falta em cima do Lucas Mendes. Tá marcando a arbitragem a falta cometida pelo próprio Elton. Globo, a gente se liga em você. Novo Jetta, a melhor parte do caminho. Assistente está marcando lateral para o Coritiba. Felipe Bastos ali reclamando, mas o Léo Gago já fez a cobrança. Aí o Marcos Paulo. Aí o Coritiba. O Vasco vai vencendo por 1-0 o gol do Alexandro. Rafinha. Com os apitos, a torcida do Vasco tenta apupar o time do Coxa. Sai jogando Eduardo Costa, vira o jogo na esquerda. Domina Bernardo. Elton se movimenta pelo meio. Bernardo levou, mostrou categoria. Tentou mais um drible, botou na frente, caiu. E o Paulo César de Oliveira em cima do lance marcou a falta. Pegou aquele toquinho por trás. Caiu o árbitro em cima. Corretamente assinalou a falta. Aí, ó. A chegada do Lucas Mendes. Atingindo ali o Bernardo. Esse foi um joelho do Lucas Mendes. Ele pisa lá com o joelho. Não, ele tentou dar o bote, né? Para chegar, e o Bernardo foi mais rápido do que ele. Ele deixou uma perna e com a outra ele fez o movimento. Nossa câmera colocada lá atrás do gol vai dando a dimensão daquilo que o goleiro tem pela frente. Foram 15 faltas cometidas pelo Vasco, 16 pelo Coritiba no jogo. A coreografia da torcida Cruz Maltina, incentivando o time que vai vencendo por 1-0. E tem a falta que Bernardo se prepara para fazer a cobrança.
Bernardo, Diego Souza e o Felipe Bastos. Como é um pouco mais distante, o Felipe Bastos chuta mais forte. O Bernardo é para a batida mais colocada, 27,70 metros a distância. Preocupação do goleiro Edson Bastos. O momento é bom para o Vasco na cobrança da falta. Já foi autorizada a cobrança. Diego Souza e Bernardo. Bernardo partiu para a bola, bateu, jogou sobre o gol. Internautas que mandam suas mensagens, seus vídeos, estão sempre participando com a gente. Vamos à mensagem do segundo tempo. Porque todo time grande que é rebaixado, quando volta à elite, vem com tudo. A pergunta do Felipe. Valeu, Felipe, obrigado pela participação diretamente de Motuca, lá em São Paulo. Júnior, são alguns exemplos. O Corinthians voltou e ganhou a Copa do Brasil. Coritiba e Vasco voltando e disputando o título, né? São os dois últimos campeões. O Coritiba mais recente. Como é que se explica, Júnior? Eu acho que, Luiz, é a procura de recuperação da autoestima de tudo. São clubes de tradição que naturalmente jamais pensariam que podiam chegar na situação que chegaram, que foi aquela de disputar o campeonato da Série B. Então, existe um envolvimento muito grande, e a gente sabe disso, principalmente por parte da torcida também, que abraça o time de uma certa forma, para que ele volte o mais rápido possível para a elite, como aconteceram com essas três equipes. E tem também todo o movimento político. Quando eu digo político, é a política no sentido nobre da palavra, né? Curitiba, por exemplo, depois do caos que foi aquele rebaixamento, grandes torcedores do Coxa, empresários importantes do Paraná, criaram o G9 e passaram a administrar o Coritiba num projeto de 5 anos. Aí você vê a arrancada do Geraldo, é habilidoso, botou na frente, mas ele tinha lá do lado esquerdo uma chance de botar a bola para o Leonardo, ele não passou. Leonardo ficou indignado. Agora fica com o Léo Gago para o Marcos Paulo para o William. 40 minutos no segundo tempo. Bola tocada para o Leonardo tentou o passe na ponta direita, a bola passou ali na frente, chegou o Careca, fez o corte, queria a falta, Eduardo Costa fica com ela. Anderson Martins, ele quase se perdeu o jeito para tirar essa bola, pois deu um chutão de qualquer jeito para frente. É porque deu como veio para cima dele, né, Luiz? Foi um chutão em cima dele, ele não teve tempo nem de pensar. Aí o Márcio Careca dá um chutão lá na ponta para o Bernardo. Lucas Mendes subiu, tocou de cabeça no vazio. Melhor para o Felipe Bastos, ele chega, domina. 41 minutos, finzinho do primeiro jogo em São Januário, quarta que vem vai ser em Curitiba. E o Bernardo recebe na ponta direita. Trabalha o Bernardo, tenta o drible, tenta a jogada individual, não consegue. O Elton vai brigar, a bola fica ali com o Demerson e a bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, abra uma conta para a sua empresa. Toque de cabeça ali do Felipe Bastos na ponta direita buscando o Elton. O Elton pressionou, valeu, mas o Coritiba consegue se recompor, a bola recuada lá para o Edson Bastos. O técnico Marcelo Oliveira reclama aqui com o Jonas que o time não está marcando como ele pediu e quem está saindo no contra-ataque é o Vasco. Jonas. Rafinha. Marcos Paulo. Levantou para o Jonas. Casquinha para o Geraldo. Dedé tirou. Agora voltou no Jonas, mas quem apareceu para fazer o corte foi o Rômulo. Saiu jogando com o Felipe Bastos. Trabalha do lado esquerdo para o Márcio Careca. Ele toca no Diego Souza. Diego Souza protege na ponta esquerda. O Márcio Careca está passando e pedindo. Diego prefere recomeçar. Faz o giro, faz o drible. Vai levando com categoria. O Elton passou. O Diego Souza tentou a jogada individual. Foi carregando. Quando viu que não dava, tive a impressão que ele se jogou. Mas o jogador do Curitiba faz o movimento em direção ao seu corpo e não em direção à bola. E o Jonas faz o passe na ponta direita para o Rafinha. Rafinha domina. Eduardo Costa marcando. Assistente está marcando a falta do Eduardo Costa sobre o Rafinha. E o Paulo César está indicando o acréscimo, hein? Eu olhei, mas assim a distância agora com a imagem pertinho já tinha terminado o gesto enquanto você vê o Rafinha. Acho que foram 3 minutos que ele indicou. E a gente tá vendo a falta do Eduardo Costa no pé esquerdo ali do Rafinha. Um cartão amarelo no mínimo, entrada, uma pancada desleal. Não tem porquê, o jogo está sendo jogado num bom nível. Não tinha porquê chegar e dar o pontapé intencionalmente no adversário. Vamos ver de novo, olha só, o Eduardo Costa vai. A perna direita, ó.
Nossa, e ele torce o pé esquerdo, duas vezes, pra frente, depois tem o pisão do Eduardo Costa. Exatamente. O pisão eu não posso julgar se houve intenção, não, mas o pontapé, se o árbitro quisesse, inclusive, poderia expulsá-lo, porque foi uma agressão. Coberto de razão, Zé, né? Coberto de razão mesmo. E a torção, me pareceu que o momento que ele torce pra frente. 1, 2 e 3. Muito bem, seu Paulo César de Oliveira. Mas acho que a torção pra frente talvez tenha sido a pior, né? E o Curitiba tem essa falta. Léo Gago vai para fazer a cobrança. O Curitiba vai com todo mundo para a boca do gol. Léo Gago fez o levantamento, o desvio. Chegou para fazer o corte, ajudando lá atrás o Elton. Agora voltou no Jonas. Foi no fundo. Levantamento. Agora passou. Sobrou no Geraldo. Fez o drible. Pé direito. Agora vai sobre o gol do Fernando Praz pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Vamos ver o terceiro gol do Cerro. E o Muricy foi atingido por um objeto. Bom, o terceiro gol do Cerro. Fabro. Daí nossa, onde foi essa bola do Fabro? E depois a imagem do Muricy, que foi atingido por um objeto. A imagem mostra o momento que, nossa, nem na cabeça do Muricy. Depois de tudo que acontece, aí o Cerro Porteño pode ser punido, mas só joga Libertadores o ano que vem. O Comebol costuma punir assim, 5 meses. Mas pô, só vai jogar o ano que vem. Tem que punir com o número de mandos na próxima competição sul-americana. É um absurdo, Luiz. Não foi aquele jogo do Fluminense, Luiz, que também choveu pedra lá? Foi, gol do Fred, né? O Fluminense ganhou por 1-0 na Sul-Americana. Os jogadores ficaram um tempão dentro de campo. E o Eric Farias lá junto no meio, para não tomar pedrada. Anderson Martins joga essa bola pela linha de fundo, é escanteio. Eric Faria, repórter da TV Globo, que estava acompanhando o jogo em Londres. 45 minutos e meio. Rafinha está de volta para fazer a cobrança do escanteio. O zagueiro Demerson, o outro zagueiro Emerson. Eles se movimentam, vão lá para a marca do pênalti. O outro grandalhão que é o Marcos Paulo. O Jonas, que também tem boa estatura, levantamento. Subiu para fazer o corte o Dedé. A bola volta. Vai sobrando ali pelo meio com o Geraldo. Ele tenta levar, vai carregando o Geraldo, faz boa jogada. Botou na esquerda. Leonardo tentou o cruzamento. Bola bate no Eduardo Costa, volta para o Leonardo, cruzamento. Chegou o Emerson, rasga a zaga do Vasco, tira dali. Bola volta na esquerda com o Léo Gago. É pressão total do Coritiba. Léo Gago fez o levantamento. Tentou fazer o domínio, Emerson. Ele ajeitou para o corte do Rômulo. Sufoco passa o Vasco, pressão do Coritiba. É decisão da Copa do Brasil. Leonardo recebe pela esquerda. Geraldo está pedindo. Leonardo trouxe pelo meio. Arrumou para o Rafinha. Rafinha fez o drible, ele bate bem de fora da área. Outro drible do Rafinha. Cruzamento. E o toque vai pela linha de fundo. O Emerson aproximou-se da primeira trave. E perdeu a grande chance do Coritiba de empatar o jogo. A diferença, Luiz, foi que o Alexandre conseguiu aproveitar o cruzamento do Alan, né? Dessa vez o Emerson não conseguiu aproveitar a ótima bola do Rafinha. Angústia do torcedor do Vasco. E o jogo vai caminhando para o minuto final. Edu Dracena é expulso no jogo do Santos. Santos está na decisão da Libertadores. O futebol brasileiro vai buscar esse título com o Santos. Quem sabe para enfrentar o Barcelona, né? Depende de ganhar as semifinais do Mundial. Aqui o Coritiba quer o gol de empate. Leonardo, chega o Dedé, a bola espirra, sobra com o Léo Gago. Tentou, tinha livre do lado esquerdo. O Geraldo ele tentou o chute, a bola vai saindo em lateral. 47 minutos e meio. O Santos está na decisão da Libertadores. 3-3 em Assunção contra o Cerro. Aqui o Coritiba insiste. E o Vasco chega rasgando com tudo que tem direito. O Rômulo tira de lá. A bola volta, sobra com o Demerson. Demerson para o Jonas. Paulo César Oliveira levanta os braços e apita. Fim de papo no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O Vasco vence por 1-0, gol de Alexandro. Luiz. Quarta que vem tem mais no Alto da Glória, estádio lotado e todo esse clima de novo. Diga, Jorge. Ao lado aqui do Alexandro. Alexandro, gol importante, uma vantagem mínima, mas é uma vantagem. Numa final, jogo difícil, onde o Curitiba mostrou muita qualidade. Eu acho que ir para lá com a vantagem de poder jogar pelo empate, eu acho que é uma vantagem considerada. Obrigado, Alexandro. Janaína. Vamos ouvir aqui o Marcos Paulo. Marcos, um final de jogo eletrizante ali. O Curitiba teve várias oportunidades.
uma derrota, mas dá para reverter no Couto Pereira, quer dizer, o Coritiba lá tem 100% de aproveitamento na Copa do Brasil. Isso, vamos, tem que reverter lá, tem. Somos obrigados a reverter lá, né? Se quisermos sair campeão, tem que reverter. É um gol no início do segundo tempo, o nosso time ainda continuou na pressão, continuou tentando empatar, mas não conseguimos. Agora é descansar e quarta-feira tentar reverter lá. Obrigada, Luiz. Janaína, a gente está vendo uma imagem muito bonita do Ricardo Gomes com o Marcelo, dois jogadores que foram excepcionais quando jogavam. E os dois agora cumprimentando a arbitragem. Isso é muito legal, esse exemplo de jogo limpo, de fair play. O futebol é um grande barato, é entretenimento puro. Olha que legal, né? Conversando com o Paulo César, com os representantes, gestos carinhosos dos dois. E eles fizeram uma grande final, como se esperava, na primeira parte. Porque a segunda parte vem aí. E olha, daqui a pouco nós vamos voltar aqui de São Januário. Os dois saem batendo papo, conversando. Gesto bonito dos dois. O gol do jogo, Alexandro. Por enquanto, o gol da final. O Vasco vai vencendo por 1-0 e a comemoração a lá Papai Lela, que foi ídolo do Coritiba. Já já nós voltamos. Globo, a gente se liga em você. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Estádio de São Januário. A torcida continua aí, o desfraldar das bandeiras, o clima de paz. Quando